Boa noite a quem está entrando agora. Boa Boa noite, noite, pessoal. tudo bom? A gente não fez a chamada para a live de hoje, né? Deixa eu pôr aqui mais aqui. Estou aqui na energia crítica aqui para responder o pessoal. Ah, então tá. Léo, então na sexta-feira eu lembro que eu fui assistir o filme Eternos, né? E daí até você perguntou lá, que eu postei umas partes lá, e daí você foi no sábado, né? Vamos conversar a respeito disso? O que você achou do filme? Eu falei que eu não queria ver porque é o tipo de filme que eu não gosto. É de Marvel, super-herói, sabe? Aí eu falei assim, eu não sei, vou, não vou, acho que eu não vou não. Mas quando você postou nos stories aquelas partes bem interessantes lá, eu falei, cara, eu tenho que ver esse filme. Eu tenho muito que ver esse filme. E eu fui ao cinema. Só que onde eu fui, estava vazio, vazio. Quando o filme ia começar, entraram várias crianças. Eu falei, esse filme não é para criança, gente. Depois alguns pais saíram com os filhos, sabe, né? Uhum. Mas eu associei muita coisa ali com as viagens que eu já fiz. Viagem astral. Mas você já assistiu o Doutor Estranho, né? Sim, no dia que eu fui assistir Doutor Estranho, o pessoal da Ordem Esotérica falou assim, olha lá o Léo, olha lá o Léo. Naquela parte que ele está conversando com a monja, e aí ela faz assim, ele sai e volta. Aquela que cai. Eu falei, caraca, aquilo ali é muito eu no início, assim. A sensação era de uma queda e eu estando recebendo um passe, de repente dá uma freada e tá flutuando assim para conversar com alguém. Eu É. falei, cara, isso é muito incrível. Então, por exemplo, tem que as pessoas falam sobre, tem a questão da paralisia do sono, por exemplo, né? A paralisia do sono é quando é mais ou menos aquilo ali também. Você tá fora do teu corpo, daí o teu espírito entrou e não conseguiu encaixar ainda. Daí a pessoa acorda, o teu corpo acorda, mas teu espírito não entrou direito ali. Aí você se mexe, não consegue mexer. Aí você fica com a impressão que tem alguém atrás de você, que tem alguém mexendo em você, e na verdade não é. É o teu espírito tentando, entrando no teu corpo. A tua mente, o teu cérebro voltou, abriu antes, né? Se acordou antes de encaixar o teu espírito ali, sabe? Isso é a paralisia do sono. Mas eu tive uma paralisia do sono que eu estava acordado, deitado na cama, pensando o que ia fazer da minha vida, questão de trabalho e tal, e eu senti alguém na janela do quarto. E eu olhava, aí aquela pessoa, eu pensava que era uma pessoa que tivesse pulado do muro, que era uma casa, né, a casa da minha mãe. E aí eu voltava de novo, eu ficava naquilo, até que eu fiquei paralisado e eu vi uma bola de luz entrando. E essa bola de luz se transformou num ser masculino e eu fui subindo pro teto, aquela coisa que eu já contei aqui. E, e aí eu fiquei assustado e eu caí na cama e saí correndo. É, Socorro! isso aí não era paralisia do sono, essa era uma Não, eu só projeção conseguia mexer com astral. o olho. Hã? O meu corpo físico, eu queria mexer o dedo, queria gritar e eu Ah, não conseguia mexer. é, Aquilo dá um pânico. mas isso aí daí não é paralisia do sono, porque você não estava dormindo, você estava acordado. Você estava acordado ou você estava dormindo? Para mim, eu estava acordado. Né? Então não era paralisia do sono. A paralisia do sono é quando você está dormindo. Isso era uma projeção astral consciente, porém involuntária. Que você ficou consciente ali mas não foi Eu voluntário. sentia aquele ser fazer assim com a mão, ó, e eu ia levantando. E eu queria chamar a minha mãe. Eu escutava ela na cozinha, lá escutando rádio, lavando louça, mas eu não conseguia me movimentar. Foi horrível isso. Mas você não estava dormindo, daí eu considero que isso não é uma paralisia do sono daí. Paralisia do sono é quando você está dormindo, aí você acorda e não consegue voltar para o corpo, não consegue se mexer, e daí você fica achando que tem alguém querendo pegar você ou coisa assim, mas não é, o teu espírito voltando para o teu corpo. Agora, isso que você teve, não, daí isso aí é uma projeção astral involuntária, consciente, porém involuntária, sabe? Eu fiz, e na época, há muitos anos atrás, eu fiz um curso sobre conscienciologia e projeciologia.
na época da equipe lá do Dr. Valdo Vieira, mas não era com ele, era com o professor Valdo Vieira. Não, daí era uma da equipe dele, tinha uma equipe de médicos que davam um curso sobre isso, que eram médicos que daí fiz com esse pessoal, daí foi explicado muitas coisas, assim, sabe? Então, daí, ali que na época que eu aprendi, porque uma irmã minha que já faleceu há muitos anos, ela faleceu em 96, acontecia isso aí com ela. Dela tá em casa, assim, deitada no quarto dela, assim, dela levantava, tipo assim, resolvia levantar para ir no banheiro, por exemplo. Quando ela chegava no banheiro, ela ia ver, só o espírito dela tinha ido, o corpo dela estava lá ainda, entende? E daí vi umas coisas assim. Então, aquilo fazia daí muitas, né? Imagina, ela tinha, a gente, na época lá eu tinha 23 anos, ela tinha 28, a gente não sabia lidar com isso. Daí eu lembro que na época eu fui com ela, fui numa palestra, eu e ela até, daí ela não quis fazer o curso e eu fui fazer. Foi um fim de semana, assim, para entender sobre essas coisas aí, sabe? E acontecia esse tipo de coisa com ela. Na verdade, hoje eu sei que ela tinha uma mediunidade muito forte, tinha facilidade para projeção astral, só que na época a gente não sabia lidar com essas coisas aí, sabe? Então, por isso que eu te digo que tem coisas aí, por exemplo, a paralisia do sono é quando você está dormindo. Entendeu? Por isso que é paralisia do sono. As pessoas, quando estão dormindo, daí acorda com aquela sensação, daí não consegue voltar para o corpo, não consegue, ou acha assim, às vezes, não acontece assim, às vezes, quando você à noite, você está dormindo assim, você acorda com uma sensação que tem alguém atrás de você querendo te pegar, ou coisa assim. Então, daí é paralisia do sono. Na verdade, aquele alguém é você mesmo, sabe? É teu espírito tentando acoplar de novo no corpo, entende? Daí é paralisia do sono, no meu ver, né? Mas tem muitas pessoas aí que têm explicações também, especialistas nesse assunto aí, que podem até explicar melhor. Eu assisti muitas coisas do Wagner Borges, assisti muitas coisas do Saulo Calderon, assisti muitas coisas da... Ai, agora me fugiu o nome dela, que ela também, ela foi uma pessoa que dá aula sobre isso, ela não mora aqui no Brasil, mas ela é brasileira, e ela era se formou lá no Instituto de Projeciologia lá do professor Valdo Vieira. Nancy Trivelato, que dá aula sobre isso, sobre estado vibracional, sobre um monte de coisa arada aí, dessas coisas aí relacionadas a isso. Então, tem muita gente aí, tem muitas coisas interessantes no YouTube para estudar sobre esse assunto, para tirar essas dúvidas, sabe? Hoje em dia a gente Engraçado que tem a informação, tudo, né, fácil, assim, né? Uhum. hoje eu mandei mais um convite pro Wagner Borges para fazer live e vamos ver se ele aceita, né? Ai, Para que falar legal. justamente sobre. Na época, Leila, como eu vi que não era corpo físico no meu entendimento, e eu comecei a contar para as pessoas, aí eu fui chegando próximo ao grupo da doutora Gilda, muitas pessoas perguntaram se aquilo ali não era uma abdução, uma tentativa de abdução, que eleva o corpo físico para atirar pela janela, alguma coisa assim. E eu falei, eu não sei o que que era, mas quando o teto estava chegando perto de mim, que eu não conseguia, que eu falei, vou morrer, né? Como é que eu vou passar pelo teto? E aí eu senti meu corpo caindo na cama. Eu falei, cara, aí as pessoas, será que você não estava sendo. Mas acho que isso, pelo que eu sei, pelo que eu já ouvi dizer, a abdução, acho que foi mais na década de 70, 80, por aí, até os meados dos anos 90. Daí essa parte, eu acho que quem poderia assim, responder melhor é a doutora Gilda Moura, a Margarete, a Regina, Margarete entrou, né? essas pessoas aí que tem mais especialização nesse assunto aí, que daí eu não tenho muito assim. Josivaldo falou que tem o livro da Nancy Então, e né? chamou a gente Faz de tempo dupla que eu não dinâmica. assisto ela, sabe? Mas ela tem muito material importante, interessante, a Nancy Trivelato, né? Assim Será que como ela o... não entra agora? Hã? Será que ela não entra agora para fazer uma live? Não sei, nunca conversei assim com ela, mas sei que ela tem assim, é muito sério o trabalho dela, assim, tem livros, tudo assim, né? O Wagner Borges, antes eu assistia muita coisa. Então, essas coisas assim do YouTube, acho que faz uns, acho que
sei lá quantos anos, uns 8 anos, 9 anos, que eu, assim, fui assistindo, lendo muito e tentando tudo para entender as coisas que aconteciam comigo, e isso foi me trazendo conhecimento, assim, né? Tanto das coisas que aconteciam comigo, para eu tentar, que a gente vai buscando respostas, né? E às vezes eu tinha dificuldade de ter respostas com pessoas, ou com, por exemplo, se eu tentava ir participar de um centro espírita, de algum lugar assim onde poderia dar informação, eu percebia assim, não vou generalizar, claro, né? Mas comigo, assim, eu não conseguia respostas, porque as pessoas no centro espírita, eles não te dão respostas, você tem que fazer o curso não sei do quê, tem que fazer desenvolvimento mediúnico não sei o quê, daí teve um lugar espírita lá que eles falam assim, ó, você tem que fazer o desenvolvimento mediúnico, daí fui lá ver, o curso era 3 anos, 5 anos, e da pessoa que dava o curso até tinha conhecimento, mas não era médium e não tinha nada disso, deu, na minha cabeça pensar assim, como que alguém que não tem nada disso vai me ensinar alguma coisa baseado em livros e não sei o que lá, deu pensei, mas então eu mesma, se for para alguém, eu mesma leio os livros, as coisas, não precisa estar participando do lugar, né? Então, eu sempre fui muito questionadora com as coisas, assim. Então, e daí a minha própria egrégora, né? A minha mentoria espiritual foi me passando, assim, mostrando o caminho, assim. Então, por exemplo, você abre lá no YouTube, vem um vídeo de tal pessoa lá, esfregando na sua cara, ele disse, nossa, isso aí é para mim. Então, as coisas vão vindo, né? As respostas vão vindo, assim, né? Eu sinto que os mentores mostram pra gente, né? Alguma Uhum. conexão que faça com que a gente siga aquele caminho. Principalmente aquela vez que aquele ser apareceu para mim e falou assim para mim, que foi em 2014, ele falou assim para mim, olha, antes nós te enviávamos livros para você ver, daqui para frente as informações vão vir através da internet, então ele falou que era para eu prestar atenção nas coisas, porque é através das tecnologias que iam vir muitas respostas. E realmente, de lá para cá, assim, como cresceu essa questão da tecnologia, de YouTube, de não sei o que lá, sabe? Então, tudo é inspiração. Então, é que nem, por exemplo, você falou que você não gosta de filme da Marvel. A Marvel e o cinema em si, o cinema é a sétima arte, né? O que acontece, assim? Para nós, se a gente for observar bem, friamente, observando friamente, tá? As religiões não deu certo. A religião, as religiões não conseguiram fazer o seu papel, não conseguiram, isso é nítido e certo, é só observar como que estão as religiões, né? A religião não conseguiu cumprir o seu papel. A partir do momento que, daí, como as religiões, nos milhares dos anos, nos últimos anos, assim, não conseguiram cumprir esse papel, porque se tivesse cumprido o papel delas, o mundo não estaria como está, e as pessoas estariam vibrando uma frequência maior, estariam lidando mais com a questão do amor, do compartilhamento, da cooperação, das pessoas amar ao próximo e seguir as coisas que Jesus e que mestres nos ensinaram. As religiões falharam. Houve uma falha grande, as religiões, a meu ver, falharam. O que aconteceu, então, daqui para cá? A espiritualidade, se eles começaram a passar as informações para nós através do quê? Das mídias sociais, da internet, do cinema. Então, quando uma pessoa pega e faz um filme lá, como, por exemplo, Doutor Estranho, Eternos e vários outros filmes, as pessoas também foram inspiradas, esses diretores, os roteiristas, pessoal, eles são inspirados, porque o que aconteceu? Esse povo começou a cumprir, a pegar o bastão lá das religiões, foi tirado deles e foi passado para outras maneiras, porque isso tem a ver com a evolução. Por isso que se nós estamos numa era de transformação, uma era de transição planetária, onde a gente vai entrar numa era de aquário, onde tem a ver tudo com o virtual, com as tecnologias, então é natural que as coisas da era de peixes, que está ficando para trás, a era de peixes, que era a devoção, o divino, não sei o que lá, aquelas coisas da religião, já ficou para trás. E agora a gente está indo para uma nova era, entende? Então, nessa nova era, a informação é diferente, porque se você for observar para trás, as religiões, a maioria foram criadas para ajudar a população. Então, por exemplo, se for ver lá os judeus, as outras religiões lá, quando eles não comiam carne de porco porque era proibido, não é porque era pecado comer carne de porco, é porque naquela época o porco podia transmitir doenças para as pessoas. Daí, como é que ia explicar para as pessoas que a carne do porco poderia ter um bichinho que não sei o que lá, não sei o que lá, que ia dar doença? Daí falaram que não podia comer carne de porco. Eles achavam que era pecado comer carne de porco, por exemplo. Mas não era por causa dessas coisas. Então, muitas das coisas que as religiões foram trazendo de milhares de anos para cá era para ajudar o ser humano a ter mais civilidade, entende? Então, e daí, só que daí foi mostrado como que não pode fazer tal coisa porque é pecado. E hoje a gente vê que essa questão do pecado, do bem e do mal é diferente do que foi nos passados. Mas tudo isso era para
para meio que, como o ser humano não tinha conhecimento das coisas, não tinha estudo. Antigamente, os padres, o pessoal da Igreja Católica, por exemplo, ou das outras religiões, eles tinham acesso. Daí eles estudavam psicologia, parapsicologia, filosofia, essas coisas todas, e passavam para a população, para ensinar, para ajudar a população, entende? Só que isso está ficando para trás da era de peixe. Hoje não, hoje todos nós temos acesso à informação. Então, que nem o ocultismo, o hermetismo, por exemplo, né? Se você for ver, hoje em dia, muitas coisas que eram conhecimento velado, né? Que era só para quem participava daquelas ordens esotéricas, hermeticamente fechado, que era o culto, assim, ó. Hoje em dia, não, as pessoas estão explicando nas lives, falando coisa que antigamente você tinha que fazer curso e ficar anos lá para chegar a ter acesso a uma informação. Por quê? Porque não tinha condições de passar certos conhecimentos para as pessoas, elas não estavam preparadas para aquilo. É como, por exemplo, assim, se você querer dar uma matéria de faculdade para alguém que está no primário, não entender, só que de hoje a gente foi evoluindo e as coisas foram acontecendo. Então, tem muitas informações que estão vindo de um tempo para cá, que estão passadas para nós através do cinema. Se você for olhar, por exemplo, Netflix, lá, as coisas lá, olha quantas séries que dá uma expansão da consciência, que você assiste uma série lá e você começa a fazer sentido um monte de coisa. Olha quanta informação, quanta coisa está vindo através do cinema mesmo das mídias mesmo, sabe? Então, isso é tudo a questão da transição de era que nós estamos passando. Respira. Olha aí, ela disparou. Antes de ler, que tem muita coisa para ler aqui, eu queria falar assim, por exemplo, assim, eu vi o último filme dos Vingadores, eu amei aquele filme. Amei aquele filme. Eu vi o Doutor Estranho, não posso nem falar, porque eu me identifico muito com o Doutor Estranho. Você assistiu, tem uma lá que o primeiro foi a Fúria de Titãs, tem 1 e o 2, aí depois tem Os Imortais, aí depois tem Deuses do Egito. Se você for assistindo tudo assim, ó, tem muita explicação para nós sobre um monte de coisa, sabe? E daí agora Eternos, porque eu achei que o filme Eterno seria uma evolução dos deuses do Egito. E na verdade ele ali misturou, né? Tanto a questão desses filmes que eu falei, que a Fúria de Titãs, 1 e 2, daí os Imortais, daí Deuses do Egito, e daí o Eternos misturou um pouco a questão da Marvel dos super-heróis, os Vingadores, não sei o que lá, com coisas relacionadas a essa outra, aqueles outros filmes lá dos Imortais, aqueles outros lá. Então, se você for assistindo todo evoluindo, você vai ver que vai vir muita informação. Em relação a filmes, vou chegar nesse ponto aí que você falou, dos Eternos. Em relação a filmes, o que eu não gosto de filme é aquele filme assim, o cara dá um tiro, mata 50. 50 dá 300 tiros e não acerta. Sabe essa coisa de super-herói? Isso é totalmente fora da realidade, né? Mas é Isso cinema tipo... daí, né? Porque daí, se for para trazer tudo, é ficção, na verdade, né? Porque daí, claro que tem muitas cenas ali que não fazem sentido, mesmo que talvez eles não conseguissem passar a mensagem que querem passar, porque o que o filme faz? Ele passa uma mensagem para nós, né? Uma informação, né? E daí tem essa questão aí de umas coisas que você pensa, nossa, isso aí forçaram, né? Tem umas coisas que é meio forçação mesmo. A mesma coisa se você for da religião. Isso aí foi bom por um tempo. Um tempo, tipo assim, gibi de super-heróis, nunca li isso de super-heróis, lia mais Turma da Mônica, né? Porque é o que tinha mais acesso ali naquele momento. Mas para aquele momento, hoje em dia, eu acredito, por exemplo, se você falou de Netflix, eu sou apaixonado. Eu me lembro, tem uns 2 anos atrás, que eu falei assim, eu quero conhecer quem inventou o Netflix. Eu quero, sabe, dar um abraço nessa pessoa, porque os filmes, as séries são incríveis. Mas em relação a Eternos, eu já falei aqui em uma live que eu fui para um outro universo, uma coisa que criação da nova Terra. Mas não era essa Terra, uma criação de uma nova Terra lá. Que eu chegava com outro ser, que era uma feminina, e ela explicava como era a criação da Terra, como foram em todas as terras. Quando passou isso em Eternos, eu falei, meu Deus, que coisa sinistra, né? Porque os Eternos cuidam da criação do homem no planeta e cuidam do planeta. No final a gente sabe qual é o propósito. Então, gente, quem for assistir Eternos, preste atenção nisso, que chegam para cuidar dos seres humanos, ensinar os seres humanos, até tem uma brincadeira, né? Poxa, o cara que inventa as máquinas. Ai, tanta coisa que eu ensinei que eu me arrependi. Então, quando vocês forem ver, preste atenção
Eu vi um vídeo hoje comentando sobre o filme, mas foi um vídeo que foi feito antes do lançamento do filme, que estavam considerando os Eternos como anjos caídos, sabe? Eu Aham. falei, mas a explicação, o cara fez uma explicação, todo um contexto. Quem quiser, depois eu posso compartilhar esse vídeo que eu vi no YouTube hoje. Mas nesse filme Eternos, o vilão, quem é o vilão? O Despertar, né? E esse filme eu achei muito incrível, 2 horas e meia, mas de um filme muito legal. Durante o Pena que filme eu viajei. você não viu a mensagem que eu te falei lá, que era para você não sair do Poxa, cinema, né? Esperar, né? Que depois que parece que acabou o filme, passa todo aqueles. Depois passa tudo aquilo, depois passa uma outra cena. poxa, agora eu vou ter que esperar a televisão ou ir assistir outra vez, né? Leila, É, eu vou não, ler mas um na verdade pouquinho. aquela cena é do próximo filme, porque aquele ali vai ter uma continuidade daí, sabe? Que daí eu Eu não sei se gostei vai muito. ser Eternos 2 ou se daí vai ser outro nome, sabe? Ó, Maíra Vilela. Não dá Eu já spoiler. tive. Pô, eu tô aqui mudando. Nós estamos dando Eu já spoiler tive a aí. sensação de estar levitando enquanto estava dirigindo na estrada. Morri de medo porque estava com a minha avó no carro. Olha, você sabe que eu já vi uma pessoa quase incorporar dirigindo lá em Sedona. Ela teve que jogar o carro no encostamento e ficar lá até passar. E o carro estava assim, né? É carro de 8 pessoas, aquele meio que um furgão. Há Uhum. quem diga que nunca houve abdução física e sim tudo foi viagem astral. Hoje em dia, pelo que eu sei, pelas pessoas que pesquisam, hoje em dia é mais viagem astral, mas acho que até década de 80, se eu não me engano, comecinho de 90, as pessoas dizem assim, que isso aí é no corpo físico. Mas eu não sei, isso tem que trazer uma pessoa, sabe aquela pessoa que eu entende? vi falar que quando a abdução física, essas coisas assim que houve antes, daí não eram seres da, assim, entre aspas, né, da luz, né? Daí eram outros seres aí que estavam, que abduziam as pessoas aqui. Daí, não sei porque tem muitas coisas assim que a gente não tem assim como ter certeza das coisas ou como afirmar com 100%, assim, que eu acho que as pessoas ficam afirmando tantas coisas aí, né? Não tem como afirmar certas coisas, né? Eu É, acredito, para mim faz sentido essa questão de que como é que alguém, como é que vocês vão vir, daí é muita sacanagem, né? Alguém vir pegar você, levar você na marra em algum lugar, não respeitar teu livre-arbítrio, nada assim, te levar, a meu ver, só pode ser que não tem respeito pela gente, né? Daí não então, sei. conheço uma pessoa que entende disso e falou assim para mim: Léo, é hora de dizer chega. Fizeram muito isso com seres humanos. Então chega. É hora da gente despertar para a gente não ser mais esse rato de laboratório aí. Mas nas minhas pesquisas, existe também a possibilidade desses seres já estarem aqui e terem feito isso com os humanos mesmo. Algum governo aqui no planeta mesmo, com uma nave já meio que avançada, alguma coisa mais avançada, fazendo experiência conosco, mas você tem que trazer uma pessoa que saiba mais, que tenha pesquisado muito, né? Vamos ver se ela aceita esse convite aí. Ela aceitou, só não disse a data ainda. Ela, Aqui, é. já vi. Uhum. Fiquei pensando em quem iria dirigir o carro se eu não estivesse lá. Ué, mas é levitação ou projeção astral? Maíra, é levitação, sabe por quê? Eu já tive uma sensação de levitação, já contei aqui, o pé sai do chão. E aí, como tinha um monte de gente olhando, eu me joguei no chão para dar uma de doido. Porque como assim esse cara tá subindo? Que história é essa? E tem a projeção astral, que é aquela sensação que você está indo, mas o corpo físico fica, né? Então tem que ver isso, Maíra. Tem que ver se é projeção ou se realmente foi levitação. Eu Olha, também sempre. levitação, por exemplo, eu só acredito se alguém filmar ou se eu ver pessoalmente, assim, porque senão, se ninguém viu, e pode ser que você estava, não era uma levitação, pode ser que era só o teu espírito ali, porque na hora que a gente vai, está fazendo uma meditação, a gente entra no estado vibracional, sabe? E no estado vibracional, aí você tem a sensação que você está levitando, mas na verdade não é o teu corpo físico, é teu outro corpo, daí você acha que você levitou, entende? Não, Então, mas no meu caso, eu só vi isso porque o segurança e o porteiro do condomínio, antes do meu, apontaram. Olha aham. aquilo, olha aquilo. Aí ficaram, todo mundo ficou olhando. Aí eu falei, o Ah, que que tem de errado comigo? Aí eu fui olhar para minha roupa. Só que quando aham. eu fui ver, eu tava. Porque não era muita coisa, não, é uma coisinha assim do chão. Mas só que eu tava aumentando. Aí eu, tipo, como se tivesse Eu tropeçado. tive essa sensação aí comigo já, mas aí eu penso assim, eu acho que não é que eu estava levitando, era o estado, chama-se EV, né, que é estado vibracional.
Uhum. Você quer ler os Eu, comentários? eu vou ler. Eu só vi porque alguém apontou e falou. Uhum. Eu acho incrível a quantidade de informações que eles colocam nos filmes da Marvel. É incrível mesmo. Também acho. Que antes o Existe o Spielberg, né? livre-arbítrio. O Steven Spielberg, né? Os filmes dele também maravilhosos. Tem muita coisa bacana, né? Então, se for observar, nos últimos 30 anos, 40 anos para cá, o cinema já tem mostrado muita informação já. Só que de uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, teve uma evolução maior ainda, né? Se você for olhar lá de Mas não Volta parece para que o é isso? Futuro, aquele filme que Que está passava todo nos mundo anos despertando. 80. Oi? Desculpa. Não parece que é isso, que está todo mundo despertando e se conecta e volta. Hoje, eu, com meu terapeuta, eu falei, vou te falar uma coisa que a gente pode fazer um filme. O pouco contato que eu tive, dava para fazer um filme sobre aquilo. E ele falou assim, caramba, é verdade. Dá pra você criar uma história sobre isso. Eu acho que deve acontecer isso com essas pessoas. Né? Então, sabe que às vezes é que eu não tenho muita paciência para escrever, porque, nossa, vem umas coisas assim na minha mente, umas coisas assim que dava para fazer esses filmes de ficção aí, mas só que daí eu não tenho muita paciência para ficar dando aqueles detalhes para escrever livro, né? Porque eu já vi que as pessoas que escrevem esses livros, eles colocam assim, que a porta era de uma madeira, da cor não sei do que lá, muitos detalhezinhos assim, porque quando você vai escrever o livro sobre isso, a pessoa tem que saber todos esses detalhes para ela conseguir imaginar o que, que é aquilo, né? Eu não tenho paciência para isso, para escrever livro, sabe? Detalhezinhos assim, né? Porque, nossa, vem umas coisas assim que eu penso, nossa, essa informação dá para fazer um livro, um filme de ficção aí maravilhoso, porque eu adoro, sempre adorei ficção. E sabe qual é o tema? Zumbido no ouvido. Porque alguns sentem zumbido no ouvido. Uhum. E, cara, eu falei assim, isso é incrível, a gente tinha que compartilhar. Posso fazer uma brincadeira aqui? Eu falei, se chegasse a 21 pessoas assistindo a gente, vocês vão fazer uma brincadeira. Vamos. Gente, escreve aí, sim ou não. Vocês acreditam que um mentor espiritual pode estar encarnado aqui com a gente para vivenciar o que a gente está vivenciando? Aí Sim, você bota sim ou não aí eu nos vou comentários. participar também, então. Peraí. Isso, que eu vou lendo aqui mais Pergunta coisas. de novo para eles responder. Atenção você acha que algum mentor espiritual é capaz de nascer, aceitar participar desse projeto Terra para sentir como é essa evolução? Diga nos comentários, sim ou não. Eu vou, eu vou ler aqui um pouquinho, tá? Tá. Eu também sempre questionei muito as coisas. A gente tem que questionar. Isso é a Eu coisa mais séria. achei uma A gente tem que interrogação. questionar quem conecta com a gente, a energia que chegou perto da gente, o que está acontecendo com a gente. A gente está aqui para isso. É para questionar mesmo. Eu chego até a ser chata, porque às vezes eu penso, nossa, eu devia ser um pouco menos chata. Que às vezes nem eu, sabe, eu vejo às vezes que eu sou muito chata. Porque eu questiono demais as coisas. E não é por mal, sabe, Léo? Às vezes a pessoa pode até se ofender, mas não é uma coisa automática em mim, sabe? Parece que eu tenho um monte de interrogação, fico, sabe? Mas é para eu poder entendendo as coisas, por isso que eu questiono e vou fazendo perguntas, sabe? Não, mas tem dois tipos de questionamento, né, Leila? Tem um questionamento que é isso não pode ser mais do que eu, porque eu sei muito. E eu tenho um questionamento assim, caramba, que legal, mas fala mais sobre isso. Como é que é isso? Que eu quero aprender. Tem o que eu quero aprender e tem aquele. Isso não existe porque eu sei mais do que isso não chegou até mim, então não chega até ninguém. Não, Tem acho que essa o meu diferença. não, Não, mas o meu não é nem o de que um você está jeito nem falando é do que o outro. O seu. meu é porque eu quero entender aquilo. E para eu entender, eu penso assim, não, mas se isso aqui é assim, então como é que aquilo lá não sei o que lá, se aquilo lá é assim? Daí eu fico, sabe? Daí na minha mente, daí Então, por isso que eu vou você está fazendo pergunta para questionando. as pessoas para eu conseguir elaborar e aquilo fazer sentido para mim. Não que eu quero Então, bater de frente com a pessoa e nem invalidar o que a pessoa está falando. Eu só quero que aquilo tem que fazer sentido, tem que ter um raciocínio, tem que ter uma lógica das coisas ali, sabe? Mas é a minha mente que é desse jeito. é o que eu Assim, estou a pessoa falando, para pode se você ofender aprender. comigo, achar que eu sou metida, que eu estou invalidando, que não sei o que lá. Não é meu jeito de ser mesmo, sabe? Omitida. É o Hum. que eu estou falando, omitida. É para você aprender. Você questiona para você aprender. Agora, tem gente que não aceita. Se você chega com a sua história, com suas vivências espirituais, com as suas conexões, a outra pessoa não vive isso que você vive, ela fala, isso não existe. Porque ela não vivenciou aquilo. Entendeu? É, Aí fala que mas o tem teu que fazer não é válido. sentido. Talvez a pessoa não vivenciou, mas se você é de uma forma que faça sentido, lógico, para ela, daí às vezes a pessoa acredita, porque tem um monte de coisa que a gente não vivenciou, mas que uma pessoa fala.
faz sentido aquilo, daí você até acredita baseado em outras coisas que você também ficou sabendo, você leu, não sei o que lá, você vai juntando tudo, daí pode fazer sentido, né? Daí é É tudo desde que a pessoa coincidência, não né? fique parada lá na Eva e Adão, né? Pelo amor de Deus, gente. É. Eu acho incrível a quantidade de informações que eles colocam no filme da Marvel. O porco tem a ver com outra coisa. Lembra? Não dai pérolas aos porcos. Quanto conhecimento. Putz, deuses do Egito é incrível. Maravilhoso. Acho que nesta nova era a luz está a chegar às sombras. Agora tudo. Ó, Isa falou. Esse ali Boa de noite, alguém boa falou noite. ali para não lançar pérolas aos porcos, né? É algum comentário de alguém ali, né? Eu penso muito sobre isso, essa questão, né? Que às vezes a gente fica lançando mesmo pérolas aos porcos. E eu acho que é por isso que daí as escolas herméticas e grupos fechados, assim, do hermetismo, é justamente isso, porque eles levam a risco essa questão. Por isso que tem muitos conhecimentos que são guardados assim para passar, para não ficar jogando pérolas aos porcos mesmo, para passar o conhecimento para quem está naquele grau de evolução, porque senão você está falando coisas para assim jogando assim para quem não vai entender, daí não adianta, daí você tá, às vezes acho que daí está fazendo um desserviço, né? Então, por exemplo, se a gente está, quando você começa a estudar, então você vai lá no pré-primário, aí daí vai tendo todo aquilo lá, né? Então, às vezes, uma matéria lá da faculdade, você ir lá passar para quem está no ginásio, eles não vão entender nada, porque eles não tiveram aquele processo. Daí, acho que é por isso que tem o hermetismo, os conhecimentos fechados, que a partir do momento que você vai evoluindo, daí vai vindo mais informação para você, né? Eu acho que deve ser mais ou menos isso, né? Das pérolas aos porcos aí, né? Eu não sei. Acho que foi a Renata, só se ela explicar direitinho o que ela quis dizer com isso, né? Uhum. Eu não vou dar spoiler. Foi muito louco, eu não sentia minhas pernas. Ah, ela está falando sobre a questão do levitar, ou seja, do corpo. Ah, a pessoa que Boa estava noite, Leila. dirigindo. A pessoa que estava dirigindo É, e sentiu isso. Tem uma amiga minha que também aconteceu isso com ela, né? E já vi algumas outras pessoas que já aconteceram isso. Se eu não me engano, o Divaldo Pereira Franco, ele fala que ele não dirige, ele não pode dirigir por causa desse tipo de coisa também, né? Então, tem pessoas que passam por essas experiências aí, sabe? De acontecer esse tipo de coisa aí. É alguma coisa relacionada mesmo à mediunidade da pessoa, às vezes está tendo algum ajuste. Só que é interessante, né? Tipo, você receber esses ajustes ou essas coisas acontecer num momento assim que você está dirigindo ou tá. Às vezes eu acho que às vezes você está dirigindo, por exemplo, Léo, e daí você entra em estado meditativo, porque tem pessoas que adoram dirigir, né? Então, elas estão viajando e está dirigindo, mas ela está assim, no estado meditativo, porque a meditação não é só você parar, ficar lá naquela posição e não sei o que lá, meditar, não. Tem pessoas que meditam caminhando, por exemplo, o Steve Jobs lá, as melhores coisas, as criações dele, ele tinha quando ele fazia caminhada diariamente, de 1 hora, e era quando ele recebia os insights e as informações, porque ele entrava em estado meditativo e acessava informações, então, e ele fazia isso na caminhada, que é um estado meditativo. Daí pode ser que a pessoa está dirigindo e entra nesse estado meditativo, e daí entrou nesse estado, talvez, de alguma maneira, algum dos corpos também sai junto, e daí pode acontecer isso. Então, daí as pessoas têm que cuidar para quando está dirigindo. Eu, por exemplo, agora faz tempo que eu não viajo muito, sim, mas quando eu vou dirigir, eu não coloco música de meditação, essas músicas light. Não, eu quando vou dirigir na estrada, eu gosto de ouvir música eletrônica, rock, música para ficar bem agitada, justamente para não acontecer esse tipo de coisa aí. Então, essa pessoa que está acontecendo isso, quando você for dirigir, coloca rock, coloca música eletrônica, vê alguma coisa assim que para você não entrar nesse estado meditativo, para não acontecer isso que aconteceu com você. Ah, então é por isso eu É conheço uma uma dica, né? pessoa, Uma dica, né? eu conheço uma pessoa que tem uma mediunidade muito forte. Hum. Mas quando eu conheci, ela já aplicava nela esse tipo de música. E ela não consegue. Eu vou fazer um teste, eu pergunto se essa pessoa consegue botar umas músicas mais de meditação, se afastar um pouquinho dessa para ver se tem essa questão de se conectar rápido.
Mas Boa é noite, tudo Leila, sua observação. linda. A gente tem que observar, sabe? Tudo, né? Eu observei isso, que quando eu dirijo, eu coloco música agitada para eu ficar agitada, para eu ter mais, os meus sentidos tá mais apurados, né? Para não acontecer, por exemplo, senão você não tem agora esqueci o nome daquelas palavras lá, aquela rapidez, assim, por exemplo, de entrar na hora certa, de não sei o que lá, assim, para ter, como que é o nome mesmo? Esqueci, mas para você estar mais ligado ali, entendeu? E daí para mim tem que ser uma música agitada assim para dirigir. Se eu colocar uma música lá, uma ópera, alguma coisa, meditação, alguma coisa assim, não é que eu estou dirigindo, aí eu saio do corpo, daí vai dar um acidente, daí dá um troço, então, entende? Então a gente tem que observar isso. O que está rindo? Visualizei a situação. Reflexo, isso, Cristiane, Aí vai, reflexo. né? Quando a gente está dirigindo, a Boa gente tem noite. que ter reflexo rápido, né? Agora, se eu tiver lá em estado de meditação, reflexo zero, né? Tem que estar, sabe, para ter reflexo ali na hora, entendeu? Ó, a Diná falou, boa noite, Leila, sua linda, boa noite a todos. Não falou Leonardo, seu lindo, aí tá tudo bem. Já É porque entendi, tá você não é tranquilo. lindo, entendeu? Ela falou Pois isso é, porque eu isso. sou linda, É você isso. não é. Ai, eu sou o Louro José da Leila Luz Crística. Eles estão nos bastidores do Gratidão, Dina. governo. Linda é você. Boa noite, Leila e Léo. Aí, a Carol já botou, já falou Léo ali, já incluiu. Encontrei alguns durante o sono. Não faço ideia do que era. Minha avó falava comigo como se eu estivesse sentada normal. Então talvez ela tenha saído do banco, né? Não sei. Eu senti como se estivesse saindo do corpo. Entendo como se estivesse me puxando. Então, deve ser viagem astral. Deve ser, né? Deve ser, Mas ela deveria estar fazendo uma dirigindo. conexão, dirigindo. Então, ela tem que observar isso que eu falei. Quando for dirigir, ficar mais ligadona e mais antenada aí, sabe? Tem uma pergunta aqui, ó, peraí. Vocês já assistiram Duna? Eu ainda não assisti nem o antigo nem Eu o novo. assisti, mas peraí. E quando você sai da consciência, a Yara Denise, e quando você sai da. Agora eu perdi o contexto da pergunta, Yara. Se você puder perguntar novamente ali. Viu? O Duna eu assisti o primeiro, né? Aquele antigo que agora vai ter. Agora em dezembro vão lançar, né? Ou já. Será que já lançaram? Que eu quero Já assistir. saiu. Já Eu tá acho no que tem até cinema? no Now. Duna? É, Não, é que eles deixa estão eu ver aqui. refilmando. Não, será que já lançou? Que eu Não, até esse falei, vou Duna que ver. você viu é o que foi gravado e foi filmado em 80, né? 90. Agora Não, eles estão lançando o nós novo. vamos ver, né? Tô mexendo Aham. aqui na televisão. Enquanto isso, eu vou ler aqui o que o Josivaldo falou. O meu grande questionamento era como uma pessoa abduzida sumia de uma região e aparecia em outra, numa época que não existia ligação aérea entre os lugares. Como suportaria um corpo físico numa nave? Então, por isso que falam que muita gente começou a despertar mediunidade, muita gente começou a ter conexões magnéticas no corpo físico. O corpo físico muda, porque você tem contato com uma coisa mais elevada. Acho que é Uhum. isso, né, Lívia? Vai respondendo aí que eu vou procurar Duna aqui. Viu? É como que a Bianca, né? Do caso Caran, né? Caran lá, né? Que aconteceu isso com ela, né? Que eles foram abduzidas com carro e tudo, né? Para uma nave lá, que legal, né? Isso foi aí no Rio de Janeiro, nos anos 70, né? Você 68. acredita que eu morei perto, na rua colada com a dela? A rua dela terminava em frente à vila que eu morava. Então, que legal. Então, e daí ela lá, aquele Caran lá, ela deixou muito material sobre projeção astral, que é um material lá, FTC, esqueci lá, mas tem um material lá que explica bastante, tem muito conhecimento ali, eu achei muito legal. Uhum. Então, daí eu acho que antes acontecia isso, mas eu vi alguma coisa falar que daí eles não fazem mais isso, que agora é só abduzido nos outros corpos, né? Tanto que eu não sabia, assim, que eu não achava que eu já tinha sido abduzida, eu achava que eu era só contatada. Daí, quando eu conheci a Margarete, que daí ela viu aquela live minha no Flávio Vale, daí ela me procurou, daí a gente até se conheceu pessoalmente, daí a gente conversando, daí ela falou para mim, ela falou, Leila, você não é só contatada, você é abduzida. Que dela foi explicando algumas coisas que eu contei para ela que aconteceram, até nem fui eu que contei, foi uma coisa que a minha irmã contou para ela, que dela falou, não, peraí, dela foi instigando melhor a vida, ela falou, não, Leila, isso aí é abdução, você já foi abduzida várias vezes. Deu, nossa, eu não sabia, não imaginava, assim, sabe? Então é Oleira, eu me enganei, interessante. acho que Duna tá no cinema agora. Sim, é que Desculpa, tem o tá Duna no que foi cinema. filmado nos anos 80 e agora eles fizeram Não, mais atual.
Acho que a dúvida era Duna ou Eternos. Aí, como você viu Eternos e publicou, eu fui ver Eternos. É que o Duna, eu Foi não isso. sei se já tá no cinema, então eu vou assistir, porque eu adoro Matrix, Duna, essas coisas lá, eu adoro, sabia? Esses filmes, assim. Essas coisas aradas todas. É. Com o nível de irradiação e tudo mais. Sim, sinto os ouvidos nos ouvidos. Já, então, depois eu vou falar sobre isso. Sim, 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 com certeza, sim. Ah, se o mentor pode incorporar, pode vir como humano. Não, Sim, mas a sim, pergunta não tua acredito. é do mentor aí, você falou assim, se você acha, se a gente acha que um mentor pode encarnar e vir Como aqui humano. para cuidar do mentorado dele. Não, para experimentar. Ah, não, sim, porque daí os mentores são pessoas que já viveram aqui, que daí quando desencarna acaba sendo mentor da outra pessoa. Mentor é como se fosse um professor, entende? Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um curso de tal coisa lá, né? Não tem o professor que vai te dar aula daquele assunto? Então, ele é teu mentor naquele assunto, ele vai te ensinar tudo aquilo, é como se fosse um professor, né? Mentor, né? Aí depois você terminou aquele curso, você vai fazer um outro curso, daí um outro professor. Então, até mentores que nós temos, eles mudam. Pode ser que em um momento você tenha um mentor para tal coisa, mas aí você evoluiu para outra situação, vem outro mentor. Então, e tem pessoas que têm mais de um mentor, sabe? Por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui num centro espírita aqui perto da minha casa, daí o dirigente olhou para mim e falou assim: Nossa, você tem 3 mentores, né? Daí o pessoal falou: Nossa, mas a gente não tem nenhum, ela tem 3. E daí, porque daí ele viu, né? Então, daí depois, mais tarde, eu fui tentando entender isso, né? Que eu não entendia muito essa questão, né? Daí que foi me passado isso, que, por exemplo, se você pode, paralelamente, fazer 3 cursos diferentes. Você pode estar estudando matemática, inglês, português, sei lá o quê. Cada um é um mentor, né? Um professor diferente que está ensinando para você tal matéria, né? E os mentores são seres que estão nos ajudando aqui, como se fossem nossos professores, para nos ajudar nas coisas que a gente veio para aprender. Como aqui é um planeta de provas e expiações, então, para você ter prova, tem que ter uma matéria, né? Tem que ter um curso que você tem que concluir, né? Então, Faz automaticamente, você tem parte que da ter um evolução, né? professor também. Hã? E faz parte da evolução também, né? É. Acho que sim, 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 não acredito. Meu filho nasceu no dia 14/5/2014, às 5h14. Era dia de Vesak. Ah, que legal. Que legal. Muito legal isso. Aham. Isso é soberba. Acredito que existem vários encarnados, não apenas um. Também, os mentores questionam querer entender. É porque eu estou vendo aqui se eu falo ou não falo. Acho que eu vou falar uma coisa que aconteceu hoje numa hipnose que aconteceu comigo, que aconteceu sobre mentores e eu achei muito o que foi dito uma coisa muito importante para aprendermos, sabe? Para pesquisarmos, estudarmos, e armos, e armos, e armos. Por isso, as escolas iniciáticas são fechadas. Era uma estrada que fica em meio às serras maravilhosas. Interessante, gratidão pelo conhecimento. Eu adoro metal para dirigir na estrada. Tá? Aqui que estava abduzindo, respondendo o que você falou. Já tive apagão dirigindo, pisquei e não sabia mais onde estava. Caramba, isso é perigoso também, né? Ou alguém conversar, né, Leila? Reflexo. Esse foi o meu medo. De perder o reflexo, de sair, voltar e não saber onde está. É. Vocês são demais. Eu adoro vocês. Assistam. É incrível, Duna. Assistam Vou agora. Tá assistir. no Eu não cinema. achei que já Tá no estava no cinema. cinema, eu vou assistir. Tá no cinema. Aham. Deve ter tido algum desses streams aí que deve ter avisado de Duna e eu tô confundido. Gente, esses casos podem causar confusão mental nos que não sustentam mais, não sustentam essas experiências. Então, ela está perguntando assim: esses casos podem causar confusão mental nos que não sustentam essas experiências? Transtornos mentais? O meu objetivo de fazer lives do despertar é justamente por isso, porque me falaram que isso vai ser cada vez maior daqui para frente, porque vem uma frequência nova de despertar no planeta, uma frequência nova de despertar do planeta. E se você não está pelo menos um nívelzinho no desperto, vai dar uma confusão, porque aquilo tudo que você aprendeu na sua vida, como a gente fala aqui, né, Leila? Do primário lá e o cara na faculdade. Aí você está aqui, aí vem um despertar forte, vem uma informação muito forte. Aí tu fala, calma aí, eu tô aqui ainda, não aprendi isso ainda. Você começa a ficar meio desequilibrado
precisando de ajuda, né? No meu ponto de vista. E o teu, Lê? Sim, só que eu acho que as pessoas têm que buscar, sabe? Aquele que busca, encontra. E as pessoas, elas querem receber as coisas tudo de graça. Então, eu acho que você tem que prestar atenção nos sinais, porque se o despertar, ele tem etapas, né? E todos nós, a gente tem nossos guias, mentores e seres que nos ajudam. Então, por exemplo, tem que buscar, tem que tentar estudar, compreender, ir atrás, sabe? Não ficar achando que alguém vai te dar aquela resposta ou ficar, sabe? Estuda, leia, se informa. Se você não gosta de ler, tem áudio, pega audiobook, tem no YouTube aqui, você coloca tal livro, lá tem uma infinidade de livros em audiobooks. Já que você não gosta de ler, você escuta, mas tem que estudar, tem Assistam que as se lives. informar, tem que ir atrás, entende? Não pode achar que vai aprender tudo por osmose. Vai existir isso sim de aprender por osmose, mas eu imagino que vai demorar pelo menos mais 100 anos ainda para acontecer. Mas a gente não entrou nessa etapa ainda. Então, se vem uma informação, se tal livro chegou até você, alguém do nada te mandou um livro lá, ou você contou alguma coisa para alguém, alguém falou: "Ah, você já leu tal livro? Ah, eu não gosto de ler. Ah, eu não sei o que lá." Oh, vá ler, vá aprender, vá se informar, sabe? E daí as pessoas ficam assim: "Nossa, mas eu queria tanto ter esses acessos, essas informações, eu queria falar com meu mentor, com meu anjo, sei lá, queria não sei o que lá." Mas a pessoa, se não se dá o trabalho de ir atrás, de ler, de meditar, de fazer todas essas coisas, precisa ter, tem que vir de encontro. Sabe? Não é aquilo que você busca também procura você. Você tem que ir no encontro das coisas, tem que buscar verdadeiramente as coisas, sabe? Se informar, ir atrás, tentar compreender. Eu, por exemplo, assim, eu sempre busquei informações, assim, vinha, quanto mais eu buscava, mais informações eu recebia da espiritualidade. Então a gente tem que ir atrás também. Não ficar achando que vai cair do céu ou que você vai pagar uma consulta com alguém e a pessoa vai te ensinar tudo e não sei o que lá. Não, a pessoa tem os aprendizados dela, cada pessoa tem seu aprendizado. É importante a gente interagir, igual a gente faz aqui, mas as pessoas têm que ler, têm que ir atrás, têm que se informar, têm que buscar conhecimento. Eu, antes de fazer as minhas lives, eu vi algumas lives, vi muitas lives no Flávio Vale, e às vezes, live de 2 horas, um pedacinho daquela live começou a mexer comigo. Nossa, isso faz total sentido para aquilo que já passou. E eu vi a outra, nossa, isso aqui que falou faz sentido. Então, quando você tiver acesso a livros, lives, audiobook, como diz a Leila, filtra aquilo que toca em você, o que está dentro de você. E posso falar agora? Vou falar agora sobre. Depois a gente volta a ler, porque o pessoal tá bem participativo aqui sobre a questão do mentor ter encarnado. Eu tive uma hipnose hoje que era como se eu fosse um mentor espiritual de um cavaleiro templário. E ele foi atrás de um muro fazer uma reza e tal para conversar com o que ele acreditava. E como se eu tivesse aparecido para ele, e ele falou assim: como é que eu posso estar aqui nesse lugar praticando o que diz ser de Deus e amor, matando o outro? Eu não quero mais isso com a minha espada ficar matando as pessoas. Eu não vim aqui para isso. E ele estava nu, só com a espada dele, porque ele queria tirar a vida dele. E eu, como mentor, tinha que falar coisas para ele. E aí aconteceu lá e eu voltei, eu fiquei confuso. Como um mentor, como eu sendo um mentor, sabe? E aí foi dito assim que é, muitas coisas que falam para a gente aqui, muitas coisas que falam para a gente aqui, são dos nossos mentores daqui, não são de onde a gente veio, são os daqui. E quando a gente desencarna, a gente tem um conhecimento, uma sabedoria que não é muito dito para a gente. E aí a gente tem uma escolha de voltar de uma certa forma, como mentor, ou entrar na roda de Sansara de novo, ou como mentor experimentar essa vida. Você já viveu tantas vidas, desde a criação do planeta Terra, já viveu muito. Pronto, você não precisa mais voltar. Mas, sim, vou falar. Mas, olha só, preste atenção, quero que vou falar e se que você queiram entender, me pergunta, por favor. Quando você desencarna, você acha o quê? Daqui eu vou para o hospital espiritual, vou fazer não sei o quê, ou vou para casa ou volto para a roda, né?
Mas quando você evolui e faz o que você tem que fazer, a sua missão aqui na Terra, você, você tem a opção de voltar como mentor de alguém, Sim, mentor espiritual de alguém, mas não encarnado. sim. Você é mentor daquela pessoa. E você fica auxiliando aquela pessoa. Depois que você fica sendo mentor daquela pessoa, você pode sair. Só que assim, você é mentor da pessoa, saiu da roda de samsara, você vem para cá. Mas se você, como mentor, uma certa sabedoria de ter vivido várias vezes nesse planeta, várias encarnações, e você já fez mentor da pessoa, você vem para cá, você pode, como mentor, voltar como humano, praticar tudo o que aprendeu e você tem um chamado de salto quântico. Você vem para cá, não precisa vir para cá, você pula algumas etapas de rodas, de ciclos que tem que se repetir até lá. Então, eu achei isso incrível, porque ninguém fala isso pra gente. Não, mas isso aí tem a ver com as realidades paralelas e simultâneas e multiversos, né? Então, por exemplo, hoje você pode ter um mentor que for alguém que foi o teu pai numa outra vida e nessa vida ele não está encarnado, né? E tá em outro plano. Essas coisas aí é estudado bastante até na apometria, por exemplo, sabe? Mas obrigado por você ter falado isso, sabe por quê? Hã? Porque foi dito assim: você em vida nenhuma teve filho e nunca vai ter. Quem Porque falou quem isso? tem filho, eles falaram durante esse processo. Eu estava Aham, questionando isso. aham. Aí eu falei assim: É mas porque por sabe o que quê? que é, Léo? É que existe muito holograma também. Tem vidas nossas que são hologramas, que você acha por exemplo, você vai fazer uma hipnose, tá? Aí você acessa tal vida lá, alguma coisa que você acha que foi uma vida. Na verdade, aquilo lá não foi uma vida, foi só um holograma que você viveu. Então, essas coisas são bem complexas, assim, sabe? Mas Não, daí a mas eu não gente estou falando da hipnose, Lília, eu estou falando do ensinamento que passaram. Isso é, tá. eu já tinha passado da hipnose já. Isso foi depois, questionando, perguntando o porquê disso. Perguntando aos Então, meus mas daí mentores, perguntando a então tem mim. que estudar sobre hologramas, tem tanta coisa para estudar, assim, que daí, então, aquilo que a gente falou, que tem coisas, às vezes, que não dá para ser falado, assim, que daí você tem que pegar, falar, ó, tá vendo, ler tal coisa, fazer isso, tudo aquilo, sabe? Que daí fala sobre essas coisas aí, que parece, assim, tão estranho, né? E daí vai ver que tem bastante informação sobre. Não, por exemplo, aí o que eu lembrei, no domingo, quando eu fiz a live com a Clara, que eu cheguei na praia, eu falei assim, poxa, Clara, eu cheguei na praia, fiz todo o meu ritual de me conectar com a natureza, com o mar, com a areia e falar pro céu. E aí, alguma informação e tal, e não tinha nenhuma vibração, nenhuma resposta. E eu fiquei encucado com aquilo. Eu falei, sempre tem alguma coisa, tem uma vibração da natureza, e não tem nada. Aí falaram, porque essa etapa para você já passou. Isso já está dentro de você. Não tem Uhum. mais nada fora para você buscar. Por que eu estou compartilhando isso? Para as pessoas entenderem que a gente pode ter tudo dentro da gente. A gente tem um monte de coisa dentro da gente. O que a gente vai buscar fora é o que você sempre diz: sabedoria, aprendizado, tirar dúvida, questionamento, sabe? Então, assim, é, como eu sempre falo para outras pessoas que são mais pesquisadoras, se a gente pegasse esse grupo de pessoas que tem esse tipo de contato, que tem essa sabedoria, e fizesse pesquisas e pudéssemos compartilhar com todos, eu acho que o despertar seria muito mais rápido, né? É que Lógico, cada aquelas um está pessoas. dentro cada um tá dentro da sua evolução, Léo. Você conhece aquela história, aquela simbologia, a analogia lá de uma lagarta que está em estado de metamorfose, daí você fica com dó porque está sofrendo bastante ali, daí você quer ir lá e ajudar, e daí quando você vai ajudar, você acaba estragando lá a asa da borboleta e ela nasce e daí não consegue nunca voar porque você foi tentar ajudar e quebrou a asa dela. Então, tem que respeitar o processo de cada um, entende? Então, essa questão Não, dessa mas Leila, cultura, eu não porque estou todo mundo falando. tem que despertar que não sei o que lá. Não, cada um tem o seu tempo certo e as coisas no momento certo vai acontecendo para cada um, entende? E essa questão, assim, ó, eu, por exemplo, eu não gosto que ninguém me acorde. Quando eu estou dormindo, eu acordo no momento, eu me programo, eu vou acordar às 6 horas da manhã, e quando dá umas 10 para 6, 20 para 6, eu automaticamente acordo, eu desperto. Mas eu não gosto que venha alguém lá me acordar.
Eu acordo sozinho. O despertar é assim também. O despertar é acordar, é você estar dormindo, daí você foi lá e despertou para aquela realidade. E o despertar, o melhor é você ser você mesmo se despertar sozinho, no tempo certo, na hora certa, entende? E dessa questão assim de achar que a gente vai despertar as outras pessoas, isso aí é um pouco de pretensão, sabe? A gente não pode ser Mas eu não estou falando pretensioso. da gente despertar As outras coisas pessoas. vêm no momento que tem que ser para cada um e o fluxo vai seguindo, entende? Olha só, você disse, quer ajudar no despertar, procura livros, lives e tal. Se existe um grupo de pessoas que pesquisam e publicam isso, isso não é ajudar no despertar? Sim, mas aí chegou para aquela pessoa sozinha. Não é que você está fazendo aquilo para a pessoa, que você fala assim, as pessoas não querem despertar. Cada um tem um momento certo disso, de acontecer para cada Não, um, todo entende? mundo quer despertar. Sabe por quê, Leila? Senão, essa fantasia de Como quinta que de, você vai querer estamos. despertar se você nem sabe que você está dormindo? As pessoas não despertam porque elas nem sabem que elas estão dormindo, elas só vão saber quando elas acordam. Mas eu estou falando com as pessoas que estão assistindo a nossa live, que são pessoas que já despertaram. Lógico que uma parente minha lá do interior de Minas não vai ver essa live. Ela já teria saído da live há muito tempo. Mas ela ela vai pode falar, ver no esse pessoal futuro. aí não sabe nada, não sei o que lá, vai tirar sarro e É vai sair e vai isso. assistir outra coisa. Mas eu estou falando para as pessoas que estão despertas, entendeu? Hoje estão dormindo, mas isso aqui não vai ficar gravado? A gente não sabe até quando isso vai ficar gravado no seu YouTube. A gente não sabe quanto tempo as lives vão ficar gravadas no YouTube. Então, quem hoje está dormindo vai despertar em um momento. E vai chegar. É isso. Entendeu? Então, tipo assim, não vou ler aquele livro, não, do Herméticos, do não sei o quê, do Egito, porque não me interessa aquilo foi há séculos atrás, lá atrás, já passou, não Ó, o faz efeito nenhum livro agora. em 99, eu acho, ou 2000, por exemplo, eu comecei a participar de um lugar lá esotérico, assim, né? Na época, eu queria saber algumas coisas, mas eu queria ao mesmo tempo aproveitar a minha vida, porque eu tinha acabado de me separar, e eu queria curtir a vida, assim, tava dessas coisas, sabe? Daí eu lembro que teve uma palestra lá com uma pessoa lá, e daí que veio lá de Brasília, era alguém da Fraternidade Branca. E daí alguém falou para essa pessoa lá que eu via algumas coisas, mas eu não tinha muita compreensão. Daí essa pessoa pegou e me chamou numa sala lá e queria conversar comigo. Dele, olha, eu percebi que você não sei o que lá, eu queria conversar com você. Ele ficou lá meia hora, uma hora conversando com ele. Daí quando eu estava olhando assim para ele, eu vi um ser nele e falei para ele, falei, olha, tem um ser assim, dele me descreve, né? Porque ele falou que ele sabia que eu via alguma coisa, não sei como que foi lá. Daí eu descrevi, daí ele começou a chorar. Daí eu falei assim para ele, mas por que você está chorando? Ele falou assim que quem eu estava vendo era o mentor dele. E que daí ele ficou emocionado, né? Que como eu nem sabia dessas coisas, eu descrevi e para ele ele teve certeza disso. E era um mentor que era um mestre ascensionado. E eu nem sabia sobre isso. Daí ele pegou e deixou lá de presente para mim um camalhaço lá, um negócio lá encadernado, lá que tinha umas 1000 páginas lá. E também deixou para mim um livro lá, o livro de ouro de Saint-Germain. E daí eu mostrei para alguém e eu pensei assim, não sei, na época eu não queria nada, assim, não queria ler muitas coisas, né? Alguém pegou de mim emprestado e não me devolveu e eu não dei muita bola, né? Então, lá no ano de 99 ou 2000, né? Aí, em 2012 ou 2013, quando eu estava indo naquele lugar da apometria coletiva, que aconteceu aquelas coisas lá, e que vinham ser e colocavam um livro no meu colo, assim, na minha mão, e o livro folheava sozinho e saíam letras de ouro do livro. E daí eu fui na internet procurar lá no Google, né? Livro de ouro, daí chegou o livro de ouro de Saint-Germain. Daí fui ler o livro. E o livro foi maravilhoso, só que aquilo já tinha sido passado para mim no ano de 2000 para eu ler e eu não dei bola. E daí eu pensei, meu Deus, por que eu não li isso naquela época? Teria sido tão diferente para mim, se lá atrás eu já... Então, para você ver como eu estava sendo buscada também, sabe? Se eles também estavam me buscando, sabe? Só que eu, naquele momento, eu não queria aquilo. Poderia ter, de repente, despertado muitas coisas em mim, já naquela época, que eu já tinha todas essas coisas, mas eu não... Só que lá só em 12 anos depois que eu fui ler o livro, e daí foi muito... Li umas 3 vezes, que é um livro maravilhoso, o livro de ouro de Saint-Germain, sabe? E despertou coisas em mim. Então, por isso é que cada um tem o tempo certo, tem o momento das coisas acontecerem, sabe? Então, mas olha só, se a gente está fazendo uma live do despertar para as pessoas que estão despertando, presta atenção. Tá. Se isso que você, se isso que você fez do rapaz de falar que estava era o mentor dele, se você tivesse feito isso com os funcionários do condomínio que eu morava, aconteceu com uma moradora lá. Ela ficou conhecida como bruxa e que todo mundo tinha que ter ódio dela. E todo mundo teve Nessa ódio dela. época, nesse século agora? 2016, 2017, isso. Eu ia para academia com ela, as pessoas saíam da academia. Porque foi dito que ela fazia magia na casa dela.
E ninguém ficava, e todo mundo teve raiva dela. Essas são as pessoas que não estão dormindo. Imagina, essas pessoas não vão ver live, não vão buscar esse livro. Mas as pessoas que vão buscar no futuro, se a gente está fazendo a live, se a gente está querendo escrever livro, se a gente está querendo fazer audiobook, sei lá o que seja, para as pessoas que estão despertando, então acho que é muito importante a gente estar aberto para tudo, né? Você não concorda? Porque senão fica aquela coisa, a pessoa está lá no jardim, no abecedário, para chegar na primeira série. Então não vamos falar nada porque tem essas pessoas não estão assistindo ainda, gente. Entende? Não sei, é minha opinião. Não sei. Não, eu penso que Só... as pessoas que estão assistindo a gente aqui é porque ressoa com ela esses assuntos, tem uma sintonia, e daí as coisas vão acontecendo aqui. Agora, eu não acredito assim, tipo, que esse vídeo daqui 5 anos alguém vai ver, não sei o que lá, porque daqui 5 tem tanta coisa para acontecer a partir do ano de 2022, 23, 24, ixi, tem um salto aí, uns upgrade aí tão assim que vai acontecer que essas coisas aqui vai, sei lá, é melhor a gente viver o momento, as coisas que estão de agora, prestar atenção no hoje, sabe? Isso, sem viver lá muito no No Egito e sem presente. ver muito no futuro. É o agora, é o que está chegando, É, as informações que é, estão chegando agora. É isso é. que eu digo. Então, assim, eu ia concluindo o que eu falando em relação a você saber se o seu mentor está dentro de você. Talvez numa meditação, né, você descubra o seu potencial como ser que está aqui vivendo nesse planeta. Eu acho que Porque eu aquela conheço. frase que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, ela é magnânima, a meu ver, sabe? Então não tem que ficar se preocupando assim, se tem mentor, se não tem mentor, se não sei o que lá. Quando o momento certo, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E de alguma maneira, o mestre, né? Esses mestres nem sempre são espirituais, são mentores, são pessoas que surgem na vida da gente, que dão até uma mentoria sem a gente perceber, que são mestres que são encaminhados para nós pela luz mesmo, né? Para dar informações. Às vezes tem um mestre, uma mestra assim que vem e passa aquelas informações que fala, nossa, essa informação era para mim, daquilo faz sentido para você, e daí vai indo. Agora, claro, não pode, por exemplo, quando aparecem essas pessoas, não pode ficar endeusando essas pessoas, porque elas só estão a serviço da luz e por naquele momento, os seres de luz vieram, inspiraram para que aquela pessoa falasse aquele assunto naquele momento para você, que existe aí toda os arquitetos, né, cósmicos, né, eles arquitetam assim as coisas assim, tudo matematicamente para naquele momento você entrou naquela live, naquele momento a pessoa foi inspirada a falar tal coisa que era para você. É como se fosse um mestre te falando alguma coisa através daquela pessoa. Né? Mas não que aquela pessoa é um mestre ou é alguém assim. Foi todo um contexto que favoreceu para que você recebesse aquilo. Aí você Eu, presta eu atenção falei, nisso. Tá? eu falei sobre isso hoje. Acho que o meu terapeuta que perguntou sobre o trabalho, eu falei assim, quem conversa comigo sobre o cliente, ou sobre outro paciente, ou sobre outra pessoa, é a egrégora da pessoa, os mentores da pessoa, não sou eu que estou falando. Eles entram em contato comigo para eu falar, porque como é que a gente vai saber? As pessoas aqui chamam de mediunidade, né? Mas tirando a mediunidade, vamos botar um outro nome que ainda não foi inventado, quem sabe no futuro, mas talvez uma abertura, uma conexão que você tenha com os seres, e os seres daquele outro falam através de você. É a minha opinião, o que eu acho. Então, todo o meu O tempo trabalho, todo. O tempo as, todo. pessoas, as pessoas falam assim, mas como é que ele está falando isso? Eu sou o mentor, não sou eu. Como é que eu vou saber disso? Das suas intimidades, de coisa que você fez lá, de tanto que ele te avisou, de você estava dormindo ainda, né? Como é que eu vou. São os seus mentores que estão falando isso. Não sou eu que estou falando isso. Mas eu acho muito importante no despertar a gente olhar mais para dentro do que ficar esperando algum mentor, algum guru, alguém para poder tirar a gente do que a situação que a gente está vivendo. Já ouvi falar em seres agêneres A se Gênesis já se materializam mentor. para uma dada função, mas não podem durar muito tempo materializado. É tipo Sim. entrante? Não, não é entrante. A Gênere é como, vamos supor assim, que eu tenho um mentor e ele se materializa, se personifica, materializa, vem,
fala com você, passa as coisas, mas ele não pode ficar muito tempo aqui. Então, por exemplo, lembra que eu falei que naquela vez aquela pessoa que me ensinou a decodificar o nome lá da pessoa lá e até fazer o que eu faço no meu atendimento hoje, né? Eu lembro que ela falou assim para mim que eu tinha que aproveitar o máximo das informações que ela ia me passar naquela tarde, porque eu nunca mais ia ver ela. Só que na época eu tinha, isso foi em 95, eu tinha 24 anos, né? E eu pensei, nossa, como que a pessoa, como que ela acha? Eu pensei comigo assim, como que ela sabe que eu nunca mais vou ver ela? Na época eu pensei assim, será que ela vai morrer? Eu pensei assim, não falei nada para ela, eu só ri, porque ela falou assim, que eu tinha que aproveitar o máximo das coisas que ela ia me explicar, que eu nunca mais ia ver ela. Pode ser que ela tenha sido um agênere, pode ser, não vou dizer que é, mas pode ser, porque as coisas que ela falou para mim, eu lembro que eu olhava para a aura dela e eu nunca tinha visto uma aura igual àquela. Assim, eu era nova também, não entendi, mas até hoje eu nunca vi uma aura igual daquela pessoa lá, sabe? E pode ser que ela tinha sido uma gênero, então pode ser que seja um mestre, alguém que se personificou, materializou no corpo físico, veio, fala com você, passa as informações e daí desaparece, porque eles não conseguem, não tem como ficar muito tempo encarnado aqui, incorporado, personificado, assim, materializa a pessoa, sabe? Eu lembro que quando eu era mais nova, acontecia muito isso comigo, de pessoas materializavam, vinham falar comigo, daqui a pouco sumia no ar, assim, sabe? São agêneres. Interessante isso, hein? Tá respondido, assim, Será? a pessoa que falou sobre isso tem alguma coisa, assim, para complementar sobre Foi isso? acho que foi o Josivaldo. Josivaldo. Vi uma nave quando tinha uns 10 anos de idade, eu estava sozinha, não me lembro de nada depois. Eita, será que foi abduzida? Ó, gente, eu conheço uma menina que ela, quando eu fiz a abdução com a doutora Gilda Moura, ela era o braço direito. Se vocês quiserem um contato depois para fazer regressão, hipnose, eu passo para vocês. Boa noite, gratidão, Matias. A live que vocês fizeram sobre narcisismo está incrível. Vocês arrasaram. Maíra, eu já contei aqui Ah, nas minhas gratidão. lives. Eu vou Aquela convidar a live Luciana novamente para mais uma outra live, né? E esse tema narcisismo, lembra que eu comentei no início da live que lá por 2006, 2007, eu tinha uma amiga e ela tinha assim, eu gostava dela, mas ela tinha um comportamento meio estranho. E eu lembro assim que um dia eu estava assim conversando com ela e ela falou alguma coisa assim que eu percebi que ela estava tentando me invalidar, me denegrir assim. E daí veio uma voz e falou assim para mim que ela era narcisista. E daí eu peguei e falei para ela, sabe? E eu também, eu acho que eu não tenho filtro. Vem, eu já falo direto, eu falei para ela, olha, você é narcisista. E falei umas coisas para ele. Naquela época não tinha esse termo ainda. Esse termo narcisismo, se for ver aí, faz uns 6, 7 anos que falam, que deram esse nome, mas lá atrás já. E daí eu lembro que eu comecei a observar isso nas pessoas. Assim, estudei um pouquinho sobre esse assunto, sobre narcisismo, e também estudei um pouco sobre essa questão dos empatas, né? E também das pessoas. Agora eu esqueci, tem um outro termo também. Tem uns termos aí que a ciência, né, a psicologia começou a codificar, né, a dar nomes, assim, denominar coisas que sempre existiram, mas que de uns anos para cá teve uma evolução muito grande na psicologia, né? E esse termo narcisista eu acho bem interessante. Eu dei uma estudada sobre esse assunto, embora eu não seja psicóloga, nada, mas é que eu sou curiosa mesmo. Mas Você eu sabe, gostei Lili, também. eu até te agradeci, agradeço aqui ao vivo para todo mundo. Aquela live foi muito boa para mim. Eu fiquei fazendo tipo uma autoterapia e depois vi a série que indicaram Made, terminei sábado. Eu Cara, terminei foi muito também. válido. Foi muito válido, muito válido. Adorei. Para mim foi muito bom. Lembrei, pessoas altamente sensíveis. Tem os empatas, tem as pessoas altamente sensíveis, né? Mas daí tem o narcisista, tem o narcisismo, tem psicopatas, tem um monte, né? Eu lembro que há muitos anos tem uma psicóloga, psiquiatra, que tem um livro que eu li dela, agora eu esqueci o nome, não sei o que das sombras. Eu esqueci, devo ter dado o livro. Tem muitos livros falando sobre esse assunto aí, sabe? É muito interessante. E que Concordo, eu assim, acho que eu interrompi você, você falou que foi bom, assim, que você viu como você viu que o conhecimento é luz, né? Luz é informação, né? A partir que vem aquela informação para você,
ilumina você alguma coisa e começa a fazer sentido muitas coisas, e nisso acaba trazendo cura, não é? É e aí que eu falo, eu compartilhei com vários grupos. E alguns até falaram, não compartilhe isso não. Tem gente que ainda não quer ver isso, mas isso é muito, muito importante. Concordo, acho que a grande maioria dos casos de transtorno são de origem espiritual. Aliás, tudo é espiritual, somos almas encarnadas. Eu comecei a aprender no final de 2019. Fico pensando em qual seria a porcentagem da população que se interessam pelo despertar. Acho que é bem pouco, né? Eu É acho, não sei. muito menos do que deveria, porque é iminente esse processo aí, né, do despertar. É necessário mesmo, realmente, só que não tem como a gente despertar as outras pessoas. Mas era para pelo menos um terço da população estar desperta e não está. Está bem menos do que um terço da população mundial, né? Considerando aí que o mundo tem encarnados aí 8 bilhões, né, de pessoas, mais ou menos, né? Ixi, acho que é menos de 10%, sei lá, sabe? Mas Convidei uma não há o pessoa que para. que a gente fazer assim, não tem assim, a gente vai fazendo um pouco que a gente pode, né? Assim, tipo, cada um tentar Convidei, ver o seu propósito de vida, a sua missão de vida. E tem pessoas que têm essa missão, assim, talvez, de passar informação. Só que é importante a gente tentar descobrir qual que é o nosso propósito e nossa missão de vida e, e se aprofundar daí nas coisas, assim, para realmente ser luz mesmo, né? Para passar informações mesmo que venham a ser luz mesmo, né? E não trazer mais dúvidas, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre se aprofundando, estudando e sempre, acima de tudo, respeitando, né? O momento de cada um, né? eu convidei uma pessoa que viajou muito pelo mundo para falar como é que é o despertar, a visão dessa pessoa, o despertar a espiritualidade pelo mundo. Estou esperando sua resposta. É Altos Templários daqui, Cristiana. Mas que saiu da roda de Sassara. Então, mas é isso que eu falei. Ela tá falando assim, ué, mas quem saiu da roda de Sassara ascensionou, não estou entendendo. Não, não é ascensionar, é se elevar mais um pouco. É como assim, se ele se eleva um pouco, e se você quiser voltar para uma outra experiência, você volta, mas não é você estar lá como mestre, eu sou mestre, não é essa questão. É como tudo tem níveis, na minha opinião, tá, Leila? E pessoal, até mentorado. Por exemplo, tem mentor que trabalha para a sombra, tem os mentores da sombra. Então, tem mentores que estão perdidos, estão no meio, nem para a sombra, nem para a luz. Tem os mentores. Então, tudo é uma questão de nível também, como é o nosso despertar e tal, na minha opinião. Com o que é a questão de não ter filhos? Ah, então, é que eu ia falar e a gente estava falando aqui. É porque, assim, quem tem filhos tem um apego, tem não vou saber se me ajuda, tá, Lívia? Se você achar uma. Tem uma ligação, uma conexão com uma outra alma, com uma outra energia. Então, é, quando sai desse, parece que, vamos chamar assim, saudade ou falta uma conexão com aquilo. Desaprendido, sabe? Fica desapegado de todas. Por exemplo, assim, se eu morrer hoje, eu não deixo ninguém, sabe? Eu não deixo esposa, não deixo filho. Filhos são resgates, né? São resgate espiritual. Então, não sei se vocês já ouviram falar da Dolores Canyon. Ela já morreu faz uns 7 anos, 5 anos mais ou menos, mas eu acompanhei algumas coisas dela, né? Era uma psicóloga que ela trabalhou mais de 40 anos, 40 ou 50 anos em hipnose e regressão de vida. Ela deixou um material muito interessante sobre essas coisas assim, e tem o que ela fala, que filhos são resgates espirituais. Então, por exemplo, as pessoas têm filho normalmente, eu não tenho filhos também, né? Então, por exemplo, o teu filho é algum resgate, alguma coisa que você veio para resolver ainda, resolver com essa pessoa, assim. Agora, daí eu não sei porque, então, se for pensar sobre isso, então quem tem filhos não vai conseguir, por exemplo, ascensionar, daí essas coisas a gente Não, não vai, tem mas como saber, porque tem muitos seres que estão encarnados agora, que não tem ligação nenhuma
com a família, com nada, mas que vieram de outras orbes para cá, para passar, porque quiseram, se voluntariaram e quiseram, até por curiosidade, porque, tipo assim, ficaram sabendo, nossa, a Terra vai ascensionar, não quero perder isso. E vieram para cá, conseguiram outorga para vir para cá, né, autorização para vir para cá, mas para chegar aqui elas tinham que entrar em alguma família. Só que não tem familiaridade, não tem nada com ninguém daqui, com família de alma, nada aqui, e tiveram que entrar para uma família. Então, eu já atendi pessoas, né, na leitura energética, que para mim ficou claro ali que aquele filho não tem ligação nenhuma com a mãe, com o pai, com a família, nem nada, que é um ser de outra orbe que veio para cá para passar por esse processo. Então, entre aspas, então nem sempre filhos são um resgate. Se você teve um filho e esse filho só precisava encarnar aqui e de alguma maneira conseguiu alguma autorização do plano espiritual, falar assim, então você vai ser filho de tal pessoa. Aí, quando você está lá fora do teu corpo, que você vai para outros planos, eles te chamam lá e falam assim, olha, temos tal ser que quer encarnar aqui na Terra, você aceita que venha na sua família como seu filho? Aí você, aceito com muito prazer. Daí vem aquela criança, você cria tudo, só que não tem ligação nenhuma com você, não é resgate, não é karma, não é nada. Você só se ofereceu para trazer aquele ser para cá, entende? Não, mas o que eu digo assim, por exemplo, se eu tiver um filho, vai ter o meu DNA na matéria aqui nesse planeta. Eu deixei aqui uma matéria, o meu DNA aqui nesse planeta. E eu vou, alguma coisa minha, no sentido físico, de matéria, DNA, essas coisas de pesquisa aí, que muitos seres gostam de fazer, como é o Laboratório Terra, isso fica registrado. Mas como eu não tenho nenhuma ligação com a matéria, entende? Eu não tenho nenhuma ligação com a matéria, eu tenho. É como se fosse assim: esse aqui não tem nenhum registro. Então, esse aqui, se quiser, pode fazer esse caminho. Entende? Talvez quem tenha filhos e tem uma conexão maior com o filho, faça um caminho, mas é um caminho diferente daqueles que nunca tiveram filhos, entendeu? Uhum. Pode É ser. uma questão diferente. Como está falando, comigo, no meu caso, é como eu nunca tive, tem uma outra possibilidade. Nunca Só tive. que... Pode concluir. Eu nunca, pelo que eu entendi, eu nunca fiz nessa vida inteira. Todas as vidas que eu já tive nesse laboratório. Daí não tem como afirmar com veemência isso aí, né? E você sabe, né, também que o nosso DNA está sendo magnificado, né? Daqui para Como frente, assim? né? Daqui para frente, como está sendo implantada a nova Terra, o DNA humano aqui ele vai ser magnificado, né? Você sabe que o nosso DNA existem só os 2 filamentos, daí tem o GNA, tem umas outras coisas. Então vai ser transmutado, vai ser mudado o DNA humano aí com o decorrer dos anos aí, até mais para frente, assim. Tipo, daqui 200 anos, por exemplo, o DNA já vai ser diferente do que é agora. Por exemplo, Leila, você desencarna. Quando você desencarnar, você vai querer voltar para visitar alguém? Não sei. Eu não tenho como saber. Eu, Só depois que eu eu não desencarnar que eu vou quero. saber isso. Hã? Eu não quero. Não tenho o que fazer aqui. Todo mundo está no processo. Eu quero continuar onde eu estiver. Eu não quero voltar para visitar ninguém. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, porque eu vou saber, vai que quando eu desencarno lá, eu acesse algumas informações das quais eu não tenho acesso agora ainda, e como que eu vou falar que eu quero, que eu não quero? Eu prefiro saber, primeiro, quando eu chegar lá, daí que eu vou compreender todas as coisas, daí eu vou fazer milhões de perguntas, vou querer entender tudo certinho, daí que eu vou decidir, entendeu? Agora, eu não posso falar agora que eu quero ou não quero, não. Vou deixar para decidir quando eu estiver do outro lado lá. Quando eu acessar Pelas, essas pelas, informa- informações aí. pelas informações que chegam até mim, não faz sentido voltar para cá e ficar aqui como um desencarnado andando e querendo ajudar. Isso a gente tem que fazer agora, em vida, na matéria, Isso né? aí eu não sei, vou Não, saber. não. Isso aí eu prefiro não me comprometer a ficar falando essas coisas que eu nem sei direito. Vá, Eu tenho que saber não, mas, melhor das coisas para depois ficar falando. O pessoal fala mas as coisas que porque nem tem, sabe, só ficam se alugando aí, sabe? tem gente que desencarna e fala que não vai embora, quer ficar aqui, entendeu? E aí, Quer ficar como por aqui? causa de quê? Por causa de filho, de Ah, família. não, mas aí é outra coisa. Daí, né? Fica aqui, virou Não é outra obsessor, coisa, é a mesma imposto, né? coisa.
Mas para você virar isso, só se daí você não despertou, daí você está numa vibração muito baixa. Nem esses não vão ficar aqui, porque esses seres vão ser encaminhados para outros planetas que estão em estágio de prova e expiação, se nós estamos passando por uma transição planetária. Se a gente vai ter uma evolução maior aqui. Esses seres aí nem vão ficar mais aqui, eles vão para outro plano. Vão para planetas de provas e expiação, nós vamos passar para a regeneração. E quando vai acontecer essa transição? Nós já estamos passando por ela, nós estamos O tempo todo. E ainda tem um monte de desencarnado aqui, Não, querendo ainda tomar tem, conta mas da sua família. eles não vão mais ficar aqui, esses seres, eles vão para outro plano. Nós estamos passando por um processo agora de transição, né? A gente está nesse limiar aí agora. Eu acredito que a partir de 2022 que começa mesmo a implantação da nova Terra para cá, sabe? O ano que vem, eu até vou fazer uma live com a Ana Maria, lá no canal dela, lá, para falar sobre isso, sabe? Que nem vou falar agora, porque senão daí não vai ter graça fazer outra live. Eu falo o dia para o pessoal já anotar na agenda e poder assistir. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, pessoal. Esqueci que dia que é. Dia 24, será? Dia 20 alguma coisa. É. 24. É no canal da Ana Maria Orlins lá. Quer ver aí os comentários? Sim. Pelo que eu entendi, é o caso dele. É o meu caso, é isso mesmo. Cada um tem uma visão daquilo que procurou. Falando os carioquês. Cardique, você não teria filhos. Cardique. Cara, posso falar uma coisa? Quando eu era novo, adolescente ou criança, eu questionava isso. Por que a gente tem que botar outro ser humano no mundo para sofrer? Criança. Por que a gente tem que ficar vivendo dessa... Eu questionei muito isso, sabe? E aí, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu entrei na espiritualidade, que apareceu de mulher dizendo que sonhou, que o meu mentor falou para ela que ela tinha que ter um filho meu. Nossa, Essa noite eu sonhei, essa foi fraca, um essa sonho mulherada, hein? assim, que você tinha que fazer um filho. Eu falei, esse mentor aí é furada. Isso aí é obsessor. É aquele brincalhão lá. É que Excelente, aqui não Leila. pode ficar Também falando palavras de baixo calão, porque senão eu já ia falar uma palavra aí do que eu acho disso. excelente, Leila. Também entendo assim. É ajudar, sim, sim, ajudar ao despertar. Isso mesmo, Leila. Existe uma sincronicidade, as pessoas se unem por uma orientação superior. Semeando, né, Léo? Por isso que é bom a gente ler, porque a gente acho que tem coisa lá de trás, né? O livro de ouro de Saint-Germain, meu Deus, que loucura, abertura, estou correndo agora. E Não eu tenho estou uma coisa para esperando. falar sobre esse livro, do livro de Ouro de Saint-Germain, para quem já leu, né? Para quem não leu, leia daí, né? Mas tem uma parte no livro que ele fala que ele aparece para o discípulo, sabe? E ele apareceu para mim, viu? É verdade. É verdade esse bilhete. Não tem aquela piadinha que tinha lá na internet, lá do menino que colocou lá, é verdade esse bilhete. Ele mentiu para a mãe dele, não sei o que lá. Então, não sei, você que não leia quase, não gosta muito de ler, né, Léo? Mas leia o livro de Ouro de Saint-Germain. Ele foi canalizado, acho que em 1924, se eu não me engano, ou 1935. É muito bacana lá. E tem uma parte lá do livro mais pro final que ele comenta, né, que quem realmente se sintonizar ali com o livro e compreender a mensagem dele, que ele aparece depois, e ele aparece mesmo. É verdade. Então, eu já contei essa história. Eu nem li livro nenhum e ele apareceu e ele me explicou que ele aqui é conhecido como São José, que eu nem sabia disso. E aí eu perguntei ao grupo lá da ordem. Eu falei assim, ó, Vila no Ele Altar. foi Merlin também, ele foi. Ixi, ele teve várias, né? Mas uma das vidas ele foi São José, que veio como pai de Jesus, né? Uhum. E até o dirigente falou, por que você não me chamou na hora? Eu falei, porque eu estava fazendo encerramento. Para encerramento. Saint-Germain está ali no altar. Então, isso é muito interessante, essas conexões. O processo de aprendizado é conhecido na pedagogia como prontidão. A vivência das pessoas que valem a pena. Nossa currículo já está escrito. Nossa currículo já está escrito. O Criador sabe quando vamos despertar. Aprendei-me quando se está pronto. Nunca ouvi falar nisso. Nunca, nunca. Interessante. Você consegue ver a aura através do celular? Eu não. Tu consegue, Lena?
teve pessoas que eu no atendimento que eu vi, mas às vezes essas coisas assim, eu não sei assim, ai, vou ver tua aura, sabe? É uma coisa que acontece naturalmente. Algumas vezes eu já vi, sim, mas não, não posso falar assim que vou ver a tua aura, por exemplo, entende? Eu não fico afirmando essas coisas assim, porque não depende de mim, sabe? Eu não consigo, né? É que daí tem, É, tem a maneira assim de ver mesmo, assim, que antes eu via com naturalidade mesmo, assim, sabe? Eu olhava assim, via em volta assim da pessoa. Mas hoje eu não vejo mais, assim, hoje para eu ver eu teria que filmar, só que eu sempre, nunca achei assim que isso era tão importante, sabia? Porque não tem importância você ver alguma coisa que você não entende, que não sabe que aquilo que significa. Entende? É só uma outra parte da pessoa ali, ó, sabe? Então não é tão relevante isso aí, sabia? Que nem as pessoas acham. Eu, pelo menos, não acho isso tão relevante assim, sabe? ah, mas tem gente que trabalha com isso, né? É, Leitura de aura. eu não sei, né? Não dá para questionar o dom, as coisas de cada um, né? Eu não, eu faço a leitura energética mesmo, mas eu uso de outras maneiras ali para ver as coisas, sabe? Que eu falo assim, mas tá, vai querer saber. É porque é o que eu falo, eu não entendo nada de aura, essas coisas aí. Então, prefiro nem tocar no assunto, porque eu não sei o que falar sobre isso. É o que você falou, se a gente vai ver, e o que a gente pode fazer? Né? Só se tiver estudado, pesquisado, essas coisas. Tem É, pessoas que não são médios, mas são iluminadas. Simplesmente têm o amor de Cristo no coração e estão no despertar. Eu também concordo, Renata. Eu acho É isso que a sim. questão da mediunidade, que eu penso assim, que os outros falam, nossa, fulano é médium. Muitas vezes a mediunidade, a pessoa vem com a mediunidade mais como um karma mesmo, porque ela tem coisas ali para que ela tem que cumprir, que ela tem que fazer. Então veio com aquela ferramenta ali para que ela consiga pagar os karmas dela, os débitos dela ali nessa vida, entende? Então não dá para ficar, tem gente que fica achando que médium é especial, é isso e aquilo. Não, ao contrário, às vezes uma pessoa que não é médium é muito mais evoluída do que o médium. Às vezes o médium veio com aquela ferramenta ali que é justamente porque ele tem coisas para pagar ali, para resgatar seus karmas, Ai, meu os Deus. seus débitos, as coisas ali. Então não significa que quem é médium é melhor do que os outros, especial. Muito pelo contrário, ele tem mais conta para pagar, tem mais coisa para fazer, sabe? Por isso que ele veio com aquelas ferramentas ali para que ele consiga desenvolver o que ele veio para fazer, entende? Ele ou ela, né? Ou eu, sei lá. Eu, eu não posso falar sobre isso, apesar de ser Porque tem, classificado como médium. porque tem um monte de média que fica se achando, sabe? Ai, acho ridículo isso. Mas tem um monte de gente que se acha de tudo, né? Aham, Enfim. Isso deve ser parte do processo, né? é. Isso se deve à densidade. Leila e Léo, desejo uma excelente noite para vocês. Carol, Ah, obrigado gratidão. para você também. Bons Para você sonhos. também, Carol. O poder Então, não mental. fala assim que a quem mais será dado, mais será cobrado? Quando você fala essas coisas, eu me lembro de uma mulher que eu vi trabalhando, em que ela chegou no auge dela, onde todo mundo queria ser atendido por ela, e calhou de eu cair, ser atendido por ela. Ela foi a única pessoa que falou uma coisa que eu sempre perguntei a vida inteira. Ela falou para mim sem saber o que ela estava falando. Eu falei, poxa, eu sempre procurei isso, mas aquilo foi de uma grandeza pro ego dela que depois foi muito rápido. Então, passou um tempo, você não sentia mais aquela energia presente ali. Você sentia uma coisa assim, oh, estou incorporando, oh, e não falava nada com nada, para ninguém. E as pessoas começaram a ficar com raiva, porque cria uma expectativa, né? E eu acho que foi por isso que me tiraram daquela casa que eu entrei, porque eu estava indo por um caminho do ego, onde me atende, me atende, me atende, me atende, e minha própria egrégora falou, chega, daqui você não pode mais ficar, porque não vai ficar ruim para você. E eu obedeço sempre a eles, né? Uhum. O poder mental de fazer uma coesão molecular como essa numa dimensão como a nossa não é fácil. Você entendeu? Não, leia devagar. O poder mental de fazer uma coesão molecular como essa numa dimensão como a nossa não é fácil. Quem que escreveu isso? O Josivaldo? Ah, Gesivaldo, você deixou doidinho.
agora traduz aí, porque eu não tenho Por favor. o poder Eu aprendi, mental de ou fazer se uma quiser coisa. entrar, né, Leila? Hã? Se ele quiser entrar para falar também, ele pode, não pode? Claro. Eu aprendi sozinho a ver as esquisitices. Matias, assim, eu Como? aprendi sozinho a ver a esquisitice das pessoas. Codependente, eu lido com isso hoje. Esse tema é muito atual. Aí, como eu já falei lá atrás, eu não sei. Vou dormir aqui em Portugal. Já é meia-noite. Um beijinho no coração de vocês. Beijinho, Carol. Ah, beijinho, boa noite, né? Pois é, o pessoal do Portugal, né? Daí você tem que fazer Tem que fazer a mais live cedo. assim, tipo 4 horas da tarde. Mas se muitos portugueses quiserem nos pedirem, a gente faz. É, e também pode rever, né, no YouTube. É. Ah, pode rever depois. Aham. Ô, Leila, a gente podia fazer suas lives no YouTube também, né? Porque agora você é monetizada, né? Que se diz assim, monetizada. Ah, E é, as agora eu pessoas podem, sei. Aham. as Mais pessoas no de 4 bate-papo mil podem horas ajudar assistidas. a você comprar um computador mais moderno. Né? As pessoas puderem ajudar lá, vão ajudar a Leila para comprar um computador mais moderno, porque Fazer uma é uma vaquinha. hora só para iniciar. Mas veja Oi? bem, meu computador é novo, eu comprei ele em 2011. Uns 10 anos, é isso. E ele é tão É, bonitinho, ele tá novinho. Vale das Ele é tão Sombras. Vamos fazer a bem. campanha, gente. Leila, o computador novo. Quando eu era novo, já sabia das psicologia das pessoas. Olha que interessante, Matias. Quem? Matias, você trabalhou com cura, mediunidade, Matias? Um O Matias excelente. não quer entrar na live aqui para contar É, sobre. entra logo aí, gente. Vamos todo mundo. Perca uma Viu uma vergonha. live que tem 8 bilhões de pessoas e 29 bilhões de encarnados. Todos É, os encarnados. espíritas, né? Os espíritas kardecistas que eles falam isso, realmente, que tem 8 bilhões encarnados e 24 desencarnados, né? Eu vi sobre isso, né? Que é, por exemplo, que nós aqui a gente não dá valor às vezes para a vida, que é para essa oportunidade que a gente está tendo de estar encarnado aqui, né? E que tem muitos seres assim que adorariam estar no nosso lugar, que estão aqui, só que daí no plano astral e que gostariam muito de poder estar encarnado e que nós estamos desperdiçando a nossa encarnação. Tem gente que desperdiça mesmo, sabe? Eu não sei se eu estou desperdiçando a minha encarnação, sabe? Pode ser também, sabe? Leila, nos seus atendimentos, você não acha, como eu falei, quando a gente trabalha, a gente ajuda o mentor da pessoa a conversar com a pessoa. Você não acha que está cumprindo sua missão aqui? Olha, sabe, Léo, quando a última vez, ou penúltima que eu tomei, ó, alguém quer entrar, vamos ver. Eu já conto, da penúltima vez que eu tomei ayahuasca, vou te contar uma coisa, peraí. Ó, Matias, mas, até que enfim, milagre, depois de tanto tempo, eu aceitei aqui, Matias, sim, mas entra aí, Matias, sim, eu nunca sei se O sorteado lá, o cara que ganhou eu o sorteio aceitei, lá Matias, entra. Hã? da minha live. Eu apertei o aceitar aqui, ó, eu apertei o aceitar, peraí. Aceitar, ó, apertei um monte de vezes, mas não sei por que que não tá vindo. Peraí, vou mandar eu para ele, peraí. Aqui, peraí, só um pouquinho. Aqui, convidar. Veja aí se dá para você entrar agora, Matias. Matias. Eu tenho dúvidas Enquanto também. ele O que que enquanto é ele que está entrando, eu vou adiantar o texto aqui, porque tem muita coisa ainda, pode ser? pode? Aham. Elo espiritual. Amigos, também tem elos espirituais. Não necessariamente. Acho que filhos passam ensinamentos genéticos. Vocês já assistiram o Congresso Futurista? Acho que tem a ver com coisas que estão por vir. Calma aí. Com coisas que estão por vir relacionadas ao meta. Eu- Isso é um filme, ô, Renata? Pode explicar? Vou copiar e Ô, colar aqui. Congresso Matias, Futurista. eu aceitei aqui, ó, o teu convite, e daí só que não tá dando. Então, retira o convite, que daí eu te mando um novo convite. Daí eu que te mando, tá bom? Porque eu tô tentando Convida aqui. ele. Ali vai onde você colocou a solicitação para entrar e retira, e daí eu mando o convite, daí você entra, tá bom? Mas, por favor, Como se entre que nós vamos explica adorar. como se explica a questão de pessoas loucas por ter filhos e não têm? Eu não sei. Sim, eu não Olha, sei. peraí, tem que pensar, né? Porque assim, eu tenho que constar os Eu tenho universais. uma irmã que ela não tem, ela não pode ter filho.
E ela que sempre Então, quis. eu acho que tem explicações, deve ser várias, né? Tem várias Eu acho possibilidades que de respostas, né? Dizem que tem pessoas que não conseguem ter filho porque em outra vida, mas ou daí os kardecistas lá, o espiritismo que fala, que em outra vida ou matou muitas pessoas. Daí tem a ver com vidas passadas aí, sabe? Mais ou menos isso. Não vou ficar falando assim muita coisa é, sobre isso. acho que na live do narcisismo ela falou alguma coisa sobre quando a mãe é narcisista, o filho tem filho que não consegue ter filho. Eu acho que ela falou alguma coisa nesse Ou sentido. às vezes tem pessoas que em outra vida matou muitas pessoas, ou que teve muitos abortos em outras vidas. Tem várias explicações, sabe? Tem que pensar. Acho que cada caso é um É, caso, né? Olha, eu mandei o convite vamos pro. continuar. Ô, Nunca Matias, assim, eu tiveram mando aí, nessa não sei o que tá vida. acontecendo. Hã? Nunca tiveram filho nessa vida, nem nas demais eu nunca tive. Pelo que eu sempre me falaram, eu nunca tive em nenhuma vida filho. Ah, você não Nós sabe temos isso aí. 10. Isso aí te falar Não, toda sempre, vez que falar, eu você vai acessei saber? o passado, ó, Hã? um que eu fui, eu era um índio, morri novo. O outro era uma criança escrava, eu acho. Fui me esconder para fugir e me mataram. Eu era o capataz em um castelo, me mataram. Então nunca tem lembranças assim de Você não família. sabe, isso aí não tem como afirmar. Vai saber se teve, se não teve. Vai Eu saber quantas perguntei, eles vidas. falaram que Diz que não. tem pessoas que tiveram 500 vidas, 1000 vidas. Você acha que, se vamos, às vezes você lembra de uma ou de outra só. Agora vai saber se nunca teve filho, sei lá. Não sei. Não Isso tem regressão que as pessoas falam. Estou vendo uma pessoa que diz que é meu filho. Foi meu filho naquela época. talvez Tem sim. você não acessou essa informação aqui nessa vida sobre isso, sobre filhos outra vida, porque talvez por algum motivo os teus mentores e os seres não querem que você acesse Ou essa eu nunca informação. tive Não filho significa que você mesmo. nunca teve. Olha quem tá E aí. aí, como Olá, vai? boa Tudo bem? noite, tudo Boa bom? Bom Quanto te tempo você noite. ver. ligou Tudo finalmente? bom, Leila? Tudo bem? Tudo e você? Opa, o negócio lá. Tudo bem, tudo em ordem. O que você estava falando, negócio de psicologia lá? Acontece que quando eu era criança, e é aquela coisa assim, você começa a aprender com os mais velhos, né? Então você começa a ver, assim, o jeito das pessoas. Então você vê quando a pessoa está sendo falsa, quando a pessoa está sendo verdadeira, entendeu? Daí você começa a aprender e começa, assim, a desenvolver isso daí, né? Daí eu aproveitei e comecei a ler sobre psicopata e essas outras coisas. Daí eu aprendi a conhecer essas pessoas assim que estavam tinham essas coisas loucas na cabeça, né? Desse São, jeito. são transtornos, né, que falam, né? São transtornos, são transtornos. Infelizmente, né? Eu vi nos meus parentes, né? Mas e você começa a adquirir aquela coisa de você assim conhecer as pessoas. Aí você já quando você olha, você leva 5 segundos assim para conhecer a pessoa. Você vê se ela está falando a verdade, se ela está falando a mentira, entendeu? Você olha pelas expressões do rosto. Então tem várias coisas que você vai aprendendo pela vida e vai conhecendo as pessoas. Tem um Eu cara acho que que dá curso acho que a disso no YouTube. maturidade traz bastante disso também, além de que, né, de você, assim, pessoas que nem você que foi estudando bastante, até para se Foi. curar de muitas coisas e compreender, né? Então, E a é porque questão da maturidade também, que às vezes faz com que a gente porque é consiga, de aquela vez em coisa quando, assim, levar cacetada, eu né? estava numa situação que eu precisava aprender, porque eu estava sozinho, né? Então eu comecei a ver e somar um, somar outro, ver o que um falava, o que o outro falava. Eu falei assim, nossa, a pessoa ali não está falando as coisas certas, tá meio biruta. E você vai aprendendo com as experiências pessoais mesmo, né? Que acontece com você, que daí você fala, nossa, como que pode acontecer uma coisa dessa? A pessoa não é muito boa. Mas, normal, de conhecer as pessoas. Muito bom ver você, Léo. Muito prazer em te Muito conhecer, obrigado, prazer. estar com você, Eu que viu? estou Você feliz, é né? uma pessoa muito especial. Matice, presta atenção. Você me vê, mas eu nunca te vi. Então eu estou E muito feliz. eu sei. Eu estou feliz por ter visto, por você me ver e eu ver você. Bom, e você Você eu vejo direto. Eu já já vi o aproveitou o Matias prêmio lá? algumas vezes, né? A gente se vê direto, Leila. A gente Já se vê. aproveitou o prêmio do sorteio? Então, foi marcado para o dia 24, no dia da Leila, que ela vai fazer a live. E Obrigado. Ah, dia Muito 24 obrigado. às 8h30 da noite, eu acho, no Não, o meu vai canal ser à da tarde. Ana Maria Orliz, eu vou participar não, de uma. quem
Ele está falando do sorteio que ele fez, não foi? Com a Adriana? Adriana? Foi. Com a Renata. É Renata, Renata, né? isso. É, né? A Renata, Renata isso. tá lá, viu? É, ela tá aí, eu vi. Que Ah, bom, você espero ganhou que você um sorteio de um ganhou, Olha, atendimento? ganhou o que eu posso atendimento. falar para vocês são coisas que eu vi em outras lives, entendeu? Coisas que eu aprendi, que eu achei que são interessantes, entendeu? Então, eu não tenho uma experiência própria, eu não tenho as experiências que vocês tiveram, né? E eu comecei a aprender as coisas que nem eu escrevi em 2019. Então, eu já tinha essas coisas assim, nos meus sentimentos, né? O que eu sentia, como que eu vivia, e eu aprendi muita coisa, mas essas informações que eu tenho passado é que eu vi em outras lives com outras pessoas. Teve um Então tem, por despertar muito exemplo, grande assim, em ó, 2018, 2019. Tem muitas pessoas, né, que despertaram, assim, é, 2018, 2019, 2020, assim, foi tipo... Tinha uma amiga minha que ela fala que são os piruá. então, foi bom porque é aquela coisa assim, a gente não tomou, né? Então, foi jóia isso daí, a gente não precisou. Quem não tomou, tudo bem, quem tomou também, tudo bem, tá Tomou o tudo na quê? boa, né? A picadinha, Ah, tá. Uhum. né? O que foi, Léo? Você tá dando risada, por quê? Não, é que eu sou sorridente. Você vai falar de mim ou do Léo? Eu sei que o Léo é Não, joia. pode ver que eu tô rindo. É porque ele quer É, falar e ele tá. né? Aí eu não Fala aí, Léo, entendi. fala aí. Não, Picada, né? porque olha só, tem muita coisa aqui no chat. Não quer que eu leia? Aí o Max ajuda a responder também, pode ser? Pode ser. Porque senão a gente vai pegar coisa lá de trás. Nós temos 10 DNA espirituais. Eu também vi isso aí, que a Leila sabe. Que nós temos 2 DNA humanos, Dois né? E 10 filamentos. DNA, 10 filamentos do DNA que são espirituais. Que a Que gente são vai 12 ter no agora. total e só está ativado dois aqui, né? Exatamente. E que a gente vai na quinta dimensão ser ativado isso daí para a gente poder fazer a transição, né? Lembra que eu acho que eu comentei numa live lá do Flávio Vale, até que acho que faz uns 5 anos que os seres apareceram para mim e falaram para mim sobre isso, que no futuro, não, que o nosso, que há milhares de anos seres extraterrestres É, implantaram no nosso DNA uma espécie lá de um vírus, um negócio lá, que faz com que a gente adoeça e envelheça, e que, na verdade, a gente não precisaria adoecer e envelhecer, e que eles então, iam passar para nós aqui tecnologias no meio científico para a gente ativar, para ativar o terceiro filamento do nosso DNA, e que no terceiro filamento é que tá essas informações, né? E quando for ativado isso, que nós não vamos precisar, assim, envelhecer ou adoecer igual então a gente tem agora, né? Não o que a que gente vai ser acontece? imortal, não é isso. Simplesmente a gente não vai passar por tanto sofrimento, por tanta doença, essas coisas Então, do o envelhecimento, que eu essas coisas lá. sei, que eu vi e vi as fotos, são uma cama bed. É a cama A med, Mad aliás. Bad lá, né? É, Mas med isso da bed, é. Mad Bad Então, começou a só que falar daí isso a faz gente uns vai entrar 2 dentro anos. dessa cama, que ela é quântica, e daí tem um computador quântico que vai ler o nosso corpo inteiro e vai nos rejuvenescer para 25 anos. E daí nós vamos ter uma vida de 200 anos, Então, só entendeu? que a Mad Bad tá passando. Isso faz 2 anos, mais ou menos. Esses seres É, falaram isso para mim há uns 5 anos atrás, falando é. que ia ter isso. Só que eles falaram assim para mim que era para eu avisar as pessoas que só ia ser possível isso para as pessoas têm que manter a mente atualizada. Senão não ia conseguir rejuvenescer, porque vai regenerar as nossas células. E que daí, assim, pelo que eu entendi, uma pessoa Eu de acho que 80 anos vai conseguir regenerar a ponto de chegar à aparência de 30 anos. Então, acho que não é só não, 25 todas anos. as Talvez pessoas vão agora é voltar. 25, mas Todas mais as para pessoas frente vai ser vão, que mais. vão. Porque é o seguinte, o que eu fiquei sabendo é assim, conforme a vibração que a gente vai ficar num plano, né? A gente vai ficar ou vai para a quinta dimensão, ou a gente vai para um planeta, vamos supor, se eu gostasse de bar, eu vou para o planeta que todo mundo gosta de bar. Se eu gostasse de futebol, eu vou para o planeta que todo mundo gosta de futebol. Entendeu? Ou eu vou ascensionar, que eu vou para a quinta dimensão.
No novo mundo que a gente vai ascensionar, daí não vai existir política, não vai existir religião, não vai existir nada. A gente vai viver em comunidades e a gente vai dividir em experimentos, né? Então, não vai existir dinheiro, porque vai vir, que nem um forno de micro-ondas, que chama... É que nem o que se pensar, ele cria no forno de micro-ondas. Você pensa numa comida, ele aparece. Você pensa numa barra de ouro, ele aparece. Por isso que É não vai tipo a existir dinheiro. impressora 3D? Tipo Mas a é impressora um 3D? forno de micro-ondas. Então não vai ter mais fome no mundo inteiro, porque vai ter esse forno para cada pessoa. Então não vai existir mais fome, não vai existir mais doença, não vai existir mais nada. Porque primeiro que a gente vai passar pela cama. A gente vai voltar a ser mais novo. E segundo que esse forno é um replicador, né? Acho que chama replicador. Então ele vai replicar qualquer coisa. Então o que você imaginar e pensar, o forno de micro-ondas vai fazer para você. Então, se você até imaginar, vamos supor, eu quero uma casa. Então, você imagina uma casa. Então, disseram que no futuro, como fala, cada um vai ter sua casa, todo mundo vai ter água, todo mundo vai ter comida, não vai ter mais pobreza, não vai ter mais dor, vai ter sofrimento, não vai ter mais nada, entendeu? E a gente vai viver em comunidades. É isso que eu fiquei ouvindo pelas outras lives. É que Co-criar o que a quinta deseja? dimensão é um estado de Exatamente. consciência, não é um Exatamente. lugar, né? A Eu quinta queria dimensão é um estado de consciência, né? Ele não é um lugar. E daí, então, por exemplo, nós estamos encarnados aqui na Terra. Nosso corpo, ele é 3D, né? E daí você pode estar encarnado no corpo 3D, mas Então, também estar acessando a 5D, né? Que é um estado de consciência daí, né? Mas a gente vai continuar tendo corpo 3D aqui, essa migração. Agora, que nem você falou que as pessoas, assim, por exemplo, quem desencarna aqui, por exemplo, vai ser ela vai que nem encaminhado você falou. para lugares compatíveis com a sua vibração. Exatamente. Só que daí o pessoal fala assim, por exemplo, que vão para planetas, né? Onde é compatível, mas pode ser para planetas ou pode ser para o mesmo espaço onde a gente está, mas em outro tempo, por exemplo, entendeu? Então pode ser que uma pessoa desencarnou agora, 2020, mas de repente ele reencarna numa outra linha de tempo, num outro espaço-tempo, lá na época medieval, por exemplo, todo mundo se matava lá, por exemplo. Então, ou as pessoas vão evoluir, ou elas vão ficar mais 1000 anos vivendo na terceira dimensão, entendeu? Ou a gente vai, por exemplo, evoluir para poder passar para a quinta dimensão, que daí a gente vai viver num novo mundo, ou a pessoa que não evoluir, que gosta só de bobagem, continua vivendo a bobagem, não continua procurando alguma coisa, ou pelo menos um conhecimento, eles vão viver 1000 anos naquele tempo, naquela coisa lá. E disseram assim que quando acontecer isso daí, a gente, que nem já está acontecendo, porque o céu está ficando rosa. O Sol que está passando para nós é o Sol central, não é o nosso Sol. O nosso Sol ele já sumiu, ele está sumindo. Que ele era amarelo e agora está branco. O branco é do Sol central. E é aquela coisa assim, aqui está cheio de pessoas de outro planeta, estão todas ajudando nós a poder elevar. E está cheio de naves também, cheio de naves aqui ajudando a gente. E o Sol, ele é um planeta que ele serve como assim, combustível para as naves de outros planetas, entendeu?